Roda o CD. Todo dia de manhã. Carinhosamente, bom dia aos amigos de todo o Brasil. No ar, depois de 5 anos e exatamente 6 meses, o programa Espiritismo via satélite, talvez pela última vez. Talvez eu esteja hoje aqui despedindo do Brasil com muita tristeza, pela impossibilidade de continuar este programa no ar. Mas eu quero avisar aos amigos que se alguém informar, divulgar em algum centro espírita, algum lugar, o Alamar não teve coragem de continuar, o Alamar se entregou, não é nada disso não. Não é eu que não quis mais continuar o programa. Eu sempre quis, eu sempre tive garra, sempre tive vontade. Acontece que milagre, segundo o Espiritismo, não existe. Eu vou fazer um pronunciamento daqui a pouco em nosso programa, vou falar como eu nunca falei no programa, falar as verdades verdadeiras do que tem acontecido neste período, porque eu tenho procurado ajeitar, medir as palavras no decorrer desses programas, para evitar maiores choques, maiores decepções de algumas pessoas. Mas, infelizmente, a verdade tem que ser dita. Já que eu sempre disse aqui que não admito, não adoto o espiritismo com máscara, nós temos que ser nós mesmos, sim, sim, não, não, conforme recomendou, inclusive o próprio Jesus, eu vou ter que ser na base do sim, sim, não, não, dizer o que realmente ocorreu. Só quero deixar claro que o programa Espiritismo via satélite, saindo do ar, não, repito, não foi o Alamar que frouxou, que não aguentou, que não quis, é porque não houve mesmo apoio de ninguém. De ninguém, vírgula, há sim o apoio de algumas pessoas de boa vontade, mas é tão pouco em relação ao que nós precisamos que torna-se insuficiente a gente manter o programa no ar. Eu quero dizer aos amigos queridos que eu recebo muitas cartas, inúmeros, incontáveis e-mails, telefonemas, abraços nas cidades onde eu visito, e todos contêm conteúdos maravilhosos. Alamar, eu adoro o seu programa, meu marido adora o seu programa. Olha, todo domingo nós estamos lá em casa firmes. Eu quero pedir, olha, a espiritualidade vai te ajudar. A espiritualidade vai te ajudar. Olha, eu estou orando para a espiritualidade te ajudar. Gente, é maravilhoso receber um estímulo desse. E eu fico tão satisfeito, tão feliz da vida. Acontece o seguinte, eu tenho às vezes chegado lá na Embratel, conversado com o Júlio, que é o ex-gerente, depois teve o Martins, vários gerentes passaram no atendimento lá na Embratel. E na hora de ter que acertar com a Embratel, eu já tentei dizer para eles, olha gente, eu estou orando para a Embratel dar certo, para a Embratel funcionar direitinho, eu estou orando, deixa o programa ir para o ar. Mas eles falaram, mas não importa, você está orando, a Embratel precisa do dinheiro para pagar o programa. Nós agradecemos as suas orientações, mas a Embratel precisa do dinheiro para manter o programa no ar, porque é uma empresa que não depende dos funcionários daqui de Salvador. Os donos lá do Rio de Janeiro, que são americanos, tem os americanos, eles querem o dinheiro, porque eles também pagam os funcionários, eles pagam a energia elétrica, eles têm todas as despesas operacionais. Eu falei, mas eu dou passe no pessoal funcionário da Embratel. Alamar, a gente entende a sua razão, a sua boa vontade, mas não adianta você dar passe. Eu faço palestras aqui para os funcionários da Embratel, eu pago em livros, eu dou livros, mas a Embratel não aceita livros, Alamar. Infelizmente,
E é o que a Embratel me disse, o programa vai sair do ar. Às vezes, eu tentei mandar um monte de e-mail, transmitir os e-mails de paz, de votos de que a espiritualidade vai ajudar a Embratel. Nós agradecemos os seus votos de que a espiritualidade vai ajudar a nós também na Embratel, mas infelizmente nós não podemos manter o programa se não tiver o pagamento do programa. E o pagamento é feito com uma coisa chamada dinheiro, coisa que alguns espíritas têm medo, até arrepia quando se fala nessa palavra, já que há aquele conceito muito equivocado do dar de graça o que de graça recebeste, que é aplicado de fato para muitas coisas, mas para nem todas as coisas existe essa aplicação. Infelizmente, gente, eu digo, lamentavelmente, talvez este seja o último programa Espiritismo via satélite, tá? Não sei nem como é que está no ar hoje. Hoje está por uma apelação que nós fizemos, pelo amor de Deus, a Embratel abriu hoje, pelo menos para eu fazer esse pronunciamento, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas o entrevistado do nosso programa de hoje é alguém que eu tive o prazer de lançar para o Brasil por este programa. Um amigo muito grato, muito querido, que desenvolveu um trabalho que já era para estar em todas as livrarias deste país. Um trabalho de repercussão histórica para o cristianismo. É um trabalho que conseguiu mexer também com vários pastores e padres sensatos, pastores e padres que reviram os seus conceitos acerca de um dos livros mais conhecidos, mais utilizados pela humanidade. Aliás, não é um dos livros, é um conjunto de livros chamado Bíblia, que muitos chamam como Bíblia Sagrada. O Brasil inteiro se encantou com ele. Vários telespectadores, quando me encontram, falam: Malamar, o seu programa é tão importante para nós, que foi através dele que nós tomamos conhecimento dessa preciosidade chamado Severino Celestino da Silva. E é com muito prazer, gente, e com muita tristeza, porque eu não poderei nunca mais apresentá-lo, que eu, no dia de hoje, passo para o seu bom dia, o seu amigo, o meu amigo, Severino Celestino da Silva. Segundo o amigo Onofre, todo Severino é Bill. Então, bom dia, Bill. Bom dia, Lamar. Bom dia, queridos ouvintes do meu Brasil, querido. Amigos que nos têm acolhido por onde a gente passa. Nós gostaríamos de, neste momento, solidarizarmos com o apelo do Alamar, porque quem tem caminhado no Brasil, como eu, de norte a sul, tem sentido o quanto o Alamar é querido, o quanto esse programa é importante, não para o Celestino, não para o Alamar, mas para a doutrina espírita, que é o veículo maior dos nossos objetivos. E a gente não deve esquecer do Sermão do Monte, onde Jesus diz nos seus belos ensinamentos, que a luz é para ser colocada sobre a mesa, sobre o velador, para que brilhe para todos, e não debaixo. E eu, pessoalmente, sou até suspeito para falar, também pelo carinho que eu tenho ao Alamar, mas em termos de doutrina, reflitamos que a luz precisa brilhar. E este programa é uma luz. E vamos pedir a Deus e aos amigos que aqui nos ouvem, para nós sensibilizarmos e solidarizarmos com esta causa tão justa e tão nobre para a doutrina. Meu bom dia a todos. O livro Analisando as Traduções Bíblicas, escrito pelo Celestino, ele vem comprovar erros e absurdos contidos na tradução, nas várias diversas traduções da Bíblia para o português. Este é o livro o qual eu tenho falado durante muito tempo, eu tenho feito questão de anunciar, de divulgar, porque valorizo demais esse trabalho. Este livro não é contra a Bíblia. É importante deixar claro isso para algumas pessoas menos racionais, daquelas que acham que tudo é Satanás, Satanás, Satanás. Aqueles adeptos da satanalogia, tudo é Satanás. É importante convidar que algumas pessoas raciocinem, parem de ter minhoca na cabeça e procurem conhecer a obra antes de julgá-la.
ela não é contra a Bíblia, porque a Bíblia não é essas coisas que existem para o português. A Bíblia é um conjunto de livros de origem hebraica, pertence ao povo judeu lá. O original é aquele sim merece respeito. Agora, acontece que, na história da humanidade, muitas sujeiras e cachorradas, esses são termos meus, que eu não abro mão, foram feitos que envergonharam a história das religiões na humanidade. E entre essas atitudes desonestas, mesquinhas e sem vergonha, estão muitos crimes, muitas torturas, tudo em nome de Jesus, muita exploração comercial das pessoas em nome de Jesus, e, para variar, muitas adulterações cínicas e irresponsáveis e inconsequentes. Porque quando o grupo é bandido, é mau caráter, ele não pensa duas vezes antes de aplicar a sua atitude leviana. E isto aconteceu também, infelizmente, num dos livros mais sérios do mundo, no conjunto de livros, chamado Bíblia. E é isso que Severino vem mostrar aqui. Severino vem mostrar, através deste livro, que no original hebraico está dito uma coisa e em diversas traduções para o português dizem outra totalmente diferente. Não se realizando traduções, e sim interpretações conforme conveniências. Há uma tradução chamada A Bíblia na Linguagem de Hoje, que, ao meu ver, é uma iniciativa mais pornográfica do que mais pornográfica dessas revistas que existem nessas bancas de revistas por aí, por esse Brasil. Mas quem vai falar sobre isso é ele. E eu quero perguntar para o Severino, como é que tem sido a repercussão desse seu livro? Aliás, primeiro, o que levou você a escrever esse livro, Severino? Alamar, nosso objetivo foi exatamente, para quem não sabe da minha história, eu sou um ex-seminarista, eu acompanho a Bíblia há mais ou menos 37 anos, desde 1964, e à medida que eu fui me aprofundando nos textos originais, eu fui vendo que havia muitas discrepâncias entre o que está no original e o que a gente encontra no português. E se você fizer uma análise da história, você vai ver que a Bíblia ainda hoje é originariamente escrita em hebraico, e a história das traduções da Bíblia mostra que até o século III antes da nossa época, ela era originariamente hebraica. Mas aí no século III antes da nossa era, um rei egípcio, Ptolomeu Filadélfio, ele tinha, ao construir a famosa biblioteca de Alexandria, ele tinha todos os livros em grego e não tinha a Bíblia. E aí ele pediu ao sumo sacerdote que enviasse tradutores para realizar essa tradução. E foi aí que começou tudo. E essa tradução foi feita durante 72 dias, na Ilha de Faros, 72 tradutores se isolaram em cada sala, e disse que as 72 traduções ficaram exatamente iguais. Mas acontece que os rabinos e o próprio Talmud dizem que a Bíblia não pode ser, vamos dizer assim, traduzida no seu sentido original para uma outra língua sem haver uma corruptela, sem haver uma alteração. E por isso eles consideram o dia da tradução da Bíblia para outra língua um dia, eles dizem que foi semelhante ao dia em que os hebreus construíram o bezerro de ouro no Monte Sinai. Porque a Bíblia é um livro que dificílimo de você transcrever numa outra língua se você não conhecer o significado original do seu texto. Portanto, ainda para os rabinos, a terra se cobriu de luto por 3 dias no dia que a Bíblia foi traduzida. E o que a gente tem observado, Alamar, é que as pessoas que traduzem a Bíblia, nem sempre eles têm aquela preocupação de voltarem ao passado e entrarem, vamos dizer assim, na personalidade, na situação em que determinado texto foi escrito. Por exemplo, você encontra hoje pessoas dizendo que o Deuteronômio 18 condena o espiritismo. Tá certo? E aí você analisa o seguinte, eu sempre peço para as pessoas, ao sentarem e ao abrirem uma Bíblia, ao ler um versículo, refletir sobre em que época foi escrito, para quem foi escrito e por que foi escrito. Se você não fizer essa análise, você vai analisar completamente diferente. Mesmo porque o próprio judaísmo hoje sabe e adapta as situações daquela época a uma realidade atual.
Portanto, a Bíblia não pode ser literal, pessoal e unilateral. Jamais. Ela tem que se envolver de uma série de análise histórica, religiosa, psíquica, moral, do momento em que ele foi escrito. Às vezes as pessoas me perguntam, ainda alguns protestantes, vamos dizer assim, mais eufóricos, quando eu me declaro espírita, eles perguntam, e você já leu Deuteronômio 18? E eu retorno a pergunta dizendo assim, eu não li, eu estudei. Quem leu foi você, porque se você tivesse estudado, não estaria me fazendo essa pergunta. Porque o Deuteronômio 18 jamais poderia ter sido escrito para os espíritas, nem para os médios, porque foi escrito há mais ou menos 4.000 anos atrás. O espiritismo tem 144 anos, então não poderia. Um texto escrito para um povo no Monte Sinai, basta que você veja o seguinte, que o Deuteronômio 18, ele começa dizendo assim, quando entrares na terra que o Senhor Deus te deu. Ora, quando quem entrar? Os hebreus. Não aprenda as abominações daquela gente. Ou seja, a recomendação que Moisés está fazendo para o povo é para o povo judeu. O que é que nós espíritas, 5.000 anos depois, temos a ver com isso? Absolutamente nada. Então as pessoas não refletem, não raciocinam. Você está falando daquela gente, quer dizer, para outra gente que Josué ia levar na terra de Canaã. Por exemplo, não aprendeu essas abominações dos cananeus, dos filisteus, dos amorreus, dos amalecitas, daquele povo que habitava a terra que Josué ia levar o povo. E o que é que nós espíritas temos a ver com isso? Ou seja, o Deuteronômio 18, hoje, se você for analisar, ele não serve mais nem para o judeu. Porque aquilo foi uma recomendação para aquela época. Porque Moisés sabia que Josué ia entrar na terra de Canaã, trazendo um povo com vícios do Egito, e que poderiam, pela idolatria, pelo politeísmo que os egípcios desenvolviam, eles poderiam agora assimilar os erros daquelas novas nações, né, que eles chamam Goim, que é o estrangeiro, é o povo, vamos dizer assim, não judeu, o gentio, como Paulo chamava. Então, Moisés está fazendo uma recomendação para o povo hebreu, e as pessoas dizem que ele está fazendo para os espíritos, para os médios, que jamais poderiam nem existir naquela época, nem esse termo médio, espírito, espiritismo, que está no Deuteronômio 18 em português, não existe no original. Quer dizer, foi, como costuma dizer um professor amigo nosso, que é professor Avraham Avidão, judeu, ele disse que a Bíblia não tem traduções, tem traições. Eita, quer dizer que não tem traduções, tem traições. Traições. Né? E ele diz, pessoalmente, eu não leio a Bíblia em português, porque está repleta de erros. Quer dizer, as pessoas às vezes acham que o que nós estamos fazendo é algo irresponsável. Eu queria ainda fazer uma colocação, Alamar. Esse trabalho tem menos de 2 anos de publicado. Já está em sua 3ª edição. Revista ampliada com o prefácio de um judeu, que ele, como é que se diz? Ele faz todas essas observações. E ele diz que concorda plenamente com o que nós colocamos aqui. O que faz com que as pessoas que pensam que nós fizemos algo irresponsável se esquecem, antes de mais nada. O que eu vou dizer aqui é uma questão pessoal. Eu sou professor pesquisador, sou professor universitário, sou mestre especialista e doutor em odontologia e apliquei o meu conhecimento de pesquisa nesse trabalho. Ele agora já saiu com 113 referências bibliográficas. Não é um trabalho de achismo. É um trabalho de percrição, de ir à fonte, de saber realmente comparar o que foi escrito naquela época com o que tem hoje em português. Então não é algo que eu esteja fazendo aqui para aparecer, nem graciosamente. Então é importante deixar claro, esta é a 3ª edição do livro, já ampliada e revisada. Tem mais coisas aqui do que na tradução anterior. Inclusive já vai estar, a partir dessa semana, à disposição nos telefones aí do que está passando. Você pode pedir lá para o Mário Suriani, São Paulo. Tina, coloca o telefone do Mário Suriani aí. Pode pedir para... E ele está de plantão hoje, inclusive está num papel melhor, aquele papel amarelinho, como é o nome disso aqui? Papel, chama areia, né? Nos Estados Unidos está usando muito esse papel, diz que descansa a impressão está muito boa, fica mais fácil de ler, está revisada. E está com o prefácio de um judeu, professor de hebraico, que comprova, corrobora e mostra todas as nossas ratificações, tudo aquilo que a gente descobriu nas traduções originais. Olha, para quem já assiste o Espiritismo via satélite há algum tempo,
sabe o que eu tenho dito a respeito do livro. Mas tem muito telespectador novo que ocorre, sempre que sintoniza o programa pela primeira vez. Deixa eu dar uma síntese de como é que o Severino fez este livro. Ele pegou uma determinada questão, um versículo ou um capítulo, no hebraico, colocou aqui nas letras hebraicas, aquelas letrazinhas que eu não consigo ler, acho que 99,9% dos brasileiros também não conseguem ler. Deixa eu pegar um trecho maior aqui para ver se a Pata dá um close aqui nele. Naquelas letras hebraicas, vem aqui, pega essa câmera aqui, Pata, dá um close aqui. Olha lá, ele botou nessas letras, aquelas que se lê de trás para frente, depois transliterou, olha aqui, mostra e puxa bem aqui, vai lá, tá aí nas letras hebraicas, olha só como é que é o negócio, tá? Depois ele transliterou, explicou, deu uma aula do que significa cada palavra dessa no hebraico, cada palavra, e em seguida colocou a tradução correta, a tradução, não a interpretação. E em muitos momentos, ele falou, agora veja o que diz a Bíblia das Testemunhas de Jeová sobre a mesma questão. A Bíblia da editora Ave Maria, acho que é Ave Maria, né? Da Igreja Católica. A Bíblia X, a Bíblia Y do português. Cada uma dizendo uma coisa diferente, o que se constitui uma falta de verdade. Uma mentira, portanto. É dessa forma que está este livro, tá? E quero agradecer ao pastor Samuel, meu amigo, pelo carinho que tem demonstrado por mim. Eu queria que um dia o senhor viesse aqui, viu, pastor, dizer o que o senhor passou a achar a respeito, depois dessa Bíblia, desse livro traduzido. Então eu quero perguntar ao Severino Celestino a respeito de uma questão também que está meio atravessada aqui. Há um momento da Bíblia que Jesus dizem que foi Jesus que disse, que nem um tio, um J e um tio deve ser retirado da Bíblia. De Jesus falou um J e um tio. A gente sabe que o tio é aquele acentozinho assim que às vezes bota no ar. Ao meu ver, por exemplo, no inglês, por exemplo, não existe o tio. Como é que fica, então, na Bíblia americana, vai ser tirada essa citação de Jesus? Como é que fica isso, Celestino? É aquilo que eu sempre costumo dizer. Ao você fazer uma tradução de um texto, você tem que retornar ao espírito da época e o local que ele foi escrito, para quem foi escrito, respeitando, sobretudo, a língua em que ele foi escrito. Esse texto que você está falando está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o famoso Sermão do Monte, pronunciado por Jesus lá à margem do lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, lá na Galileia. Ora, Jesus usa um termo, ele diz assim, Lo tavô Iud Echad min hatorá. Essa é a frase hebraica. Ele diz, não passará um só Iud da Torá. Ora, como o hebraico não possui tio nem J, jamais Jesus poderia ter dito, não passará um só tio ou J. Quer dizer que o hebraico não tem nem tio e nem J? Não existe. São 22 letras, que são mais símbolos do que letra. Você não pode nunca ver uma letra hebraica como um vocal, um som vocal, com uma letra como a gente tem um B, em português é um B, em bola, em bateria, em bota, tudo bem. Mas em hebraico não. Cada letra, além de ter um símbolo com vários significados, ainda tem um número que corresponde a cada letra. É assim? Então, as traduções que colocam, não passará um tio ou um J, está dizendo algo que Jesus nunca falou. Então inventaram. Criaram porque o certo seria colocar assim na tradução, não passará um só Iud da Torá, e aí colocar lá embaixo no rodapé, Iud, menor letra do alfabeto hebraico. Aí a tradução estaria correta. Mas Jesus disse isso em relação ao Iud, ele falou? Falou Iud. Falou Iud. Mas não aparece tio ou J. Então tio ou J é pouca vergonha, é falta de vergonha na cara, né? Não sei, aí é uma... Ô Severino, e me diga uma coisa, e já tem telespectador perguntando um monte de coisa aqui. Olha, minha amiga Elza Julieta de Belo Horizonte, você está me perguntando sobre sonho hoje, minha querida amiga. Eu não queria falar desse assunto de sonho hoje não. Nós fizemos um programa com a Adenal a semana passada falando sobre sonho, mas não foi com o Marco Aurélio, semana retrasada. É porque hoje eu queria apenas esse tema Bíblia, entendeu? Pra gente, eu sei, é importante, mas hoje nós queremos levar dentro desse tema, tá? Desculpe, mas eu vou ter que fazer isso, viu? Então, Severino, como é que é a questão?
Quais foram as maiores dificuldades? Tem telespectador aqui perguntando, qual a maior dificuldade que as pessoas encontram em entender a Bíblia? Exatamente isso que eu falei, Alamar. Querer falar de algo no presente sem conhecer a situação do passado em que ele foi produzido, em que ele foi escrito. Ou seja, cada texto que você for traduzir, você tem que analisar de onde ele vem, por que foi escrito, quando e para quem. Nós vamos tecer comentários ainda sobre isso daqui a pouco, quando a gente vai falar um pouco sobre o Sermão do Monte. Aí a gente vai tecer alguns comentários nesse sentido. O Celso Alves, de Goiânia, Goiás, pergunta qual a receptividade do seu trabalho no Brasil? O nosso trabalho tem sido de uma receptividade muito grande, graças a Deus. As pessoas têm comungado com a nossa opinião, principalmente aqueles que não são sectaristas, aqueles que veem Deus como vamos dizer assim, um ser misericordioso, infinitamente justo e bom. Eu tenho andado esse Brasil desde a Açailândia, Imperatriz, Recife, o interior de Pernambuco, Natal, o Brasil como um todo, até Gramado nós tivemos. E as pessoas têm demonstrado um carinho muito grande. E eu tenho encontrado situações até, Alamar, que eu diria assim, interessantes, que eu acho que vale a pena ressaltar. Eu estive na cidade de Açailândia e nós fizemos uma conferência lá numa jornada que houve. E quando terminou, anunciaram a presença do padre Danilo. E você sabe que a gente sabe que alguns padres têm um certo sectarismo com relação à doutrina espírita. E aí o padre Danilo veio conversar conosco, trouxe um trabalho, um livro nosso, autografou, nos colocou muito à vontade e disse uma coisa que ficou bem marcada no meu coração e na minha mente. Ele disse o seguinte: as religiões são como um círculo em torno de um núcleo central que é Deus. Toda vez que nós caminhamos para Deus, as religiões desaparecem. E ele olhou para mim e disse: eu creio que eu e você, nós estamos nesse caminho. Portanto, não é um princípio religioso que vai nos separar de maneira nenhuma. Parabenizou pelo meu trabalho, inclusive pela versão do Pai Nosso que nós tínhamos apresentado, e ainda veio tomar café conosco no centro no domingo. Então eu acho que o padre Danilo deu uma lição de ecumenismo e de receptividade muito boa. Aliás, lá em Açailândia, eu já estive lá 2 vezes. Tem o Raí, que é do SBT, que sempre nos leva lá para a entrevista, o Dorival, que é uma pessoa que é ligada às comunicações, e tem dado um apoio e um carinho muito grande que vale a pena registrar. Olha, tem uma pergunta aqui do Henrique, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Deve ser crente o Henrique. Explique a passagem: ao homem é concedido morrer somente uma vez. E outra passagem: quem está no inferno não poderá passar para o céu. Passagem do rico e do pobre. De onde se tira que Jesus pregava o Espiritismo? E claro que Jesus não pode ter pregado o Espiritismo nunca, meu amigo. Se o Espiritismo só tem 142 anos, como é que Jesus ia pregar o Espiritismo? O Espiritismo foi criado em razão de Jesus, o ensinamento de Jesus. Não teria sentido. É só uma questão de raciocinar, meu prezado amigo. Mas vamos que Severino fale sobre o assunto. Como é o nome dele? Henrique, de Juiz. Querido Henrique, você tem que refletir quem é maior, se é Jesus ou se é Paulo. Paulo fala que só se morre uma vez, o que não tem nada a ver contrário à reencarnação. Por quê? Porque Paulo não disse que não se nascia mais de uma vez, porque Jesus disse: aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus, está lá em João 3. E segundo, Paulo diz que a gente morre uma só vez e em seguida vem o juízo. Paulo não disse que a gente fica dormindo esperando a ressurreição, como muita gente acredita. Paulo era da tribo de Benjamim, era um fariseu e era reencarnacionista. Quem morre uma só vez é o nosso corpo. O nosso espírito continua imortal e volta várias vezes, porque ainda te lembro, foi Jesus quem disse em Mateus 11:13, referindo-se a João, que era ele, o Elias, que devia voltar. Se Jesus disse que João Batista era o Elias que devia voltar, e se Elias viveu lá no tempo dos reis, veja lá o 2º livro dos Reis, capítulo 17, Jesus está dizendo que o mesmo corpo que animou o espírito de Elias, o mesmo espírito que animou o corpo de Elias no passado, era o mesmo que estava animando o corpo de João no presente. E se Jesus disse, quem quiser ser contra ele, seja. Eu não tenho coragem.
Aqui tem um Chico fazendo pergunta, é o Francisco de Lagoa Salgada, no Rio Grande do Norte. Ele diz o seguinte: fale sobre a volta do Cristo, o que o senhor entende. E ele coloca uma observação aqui: eu era ateu, e o Espiritismo via satélite me fez crer em Deus. Muito obrigado. Eu também agradeço pelo seu carinho, hein, Chico? Sobre a volta do Cristo. Existe essa colocação de que o Cristo vai voltar, que chama-se parousia, no termo latino, e que muita gente ainda espera que Jesus venha numa nuvem. Eu gostaria de lembrar essas pessoas que Jesus veio, deixou uma mensagem muito bonita e ainda deixou dito para nós cristãos que onde estivesse mais de um reunido em seu nome, aí ele estaria. Como podemos esperá-lo ainda de uma forma material? Procuremos primeiro viver o que ele já nos ensinou, que é o importante para o nosso progresso espiritual. E se vocês analisarem, Jesus voltou no terceiro dia, através da chamada ressurreição, que nada mais foi do que o seu perispírito que voltou. Jesus esteve com os discípulos várias vezes, segundo os evangelhos. Então ele já voltou para ratificar o que ele disse. Não esperemos mais uma volta dele, porque ele está entre nós. Se a gente esperar que ele vai voltar, a gente tem que dizer que ele nunca veio, ou que ele, se ele veio, não deixou mensagem suficiente para que nós possamos seguir e evoluir. Severino, olha aqui, os amigos de Campinas, os amigos da casinha, Dr. Celestino, que alegria revê-lo. Nós o esperamos em maio de 2002 para prosseguirmos com os nossos estudos. Olha lá que beleza, o pessoal gostou do seminário cedo lá em Campinas, viu? Aquele pessoal de um carinho impressionante, né, Severino? Olha, eu, sinceramente, eu sempre que eu me lembro de vocês aí de Campinas, Esmeralda, e essa turminha que ela disse que, na verdade, é carinho dela, porque é uma turma excelente, batalhadora, dinâmica, dedicada. Esmeralda é um exemplo de vida para todos nós. Ela sabe por que eu estou dizendo isso. Ela nos deixa, ela tem, vamos dizer assim, a propriedade de viver o Evangelho com autenticidade. Meu abraço carinhoso a todos vocês aí de Campinas, e que espero que Deus me permita a alegria de voltar a estar com vocês no próximo ano, se Deus quiser. Você não vai lá agora, mas eu vou. Eu vou. Olha, gente, eu quero dizer, eu te morrer de matar de inveja aqui, viu, filho? Eu acho que sim, agora. Olha lá, hein? Falar em Campinas, eu quero convidar os amigos do interior de São Paulo. O grande evento que vai acontecer agora esse mês, de hoje a 15 dias, começa nos dias 15 e 16 de setembro, aí em Campinas, das 9 às 17h30, um evento que é o terceiro encontro de trabalhadores de Campinas. O tema é a razão da vida. Vai ser no Hotel Nacional Inn, no auditório do Hotel Nacional Inn, que muito bonito, é uma maravilha. Quem serão os expositores? Dr. Nubor Orlando Facuri, uma grande autoridade da Unicamp, uma das maiores didáticas que eu já vi até hoje, um homem brilhante, um homem extraordinário. Será um dos expositores. Ele é um médico neurologista de Campinas. O Nelson Moraes, escritor de São Paulo, que já esteve no nosso programa também por 2 vezes. O meu amigo ator da Rede Globo, Carlos Vereza, o Carlinhos, um amor de criatura também, é um dos diretores do Centro Espírita Frei Luiz, no Rio de Janeiro. Carlinhos Vereza vai estar lá participando. Eu falei: Vereza, você tem que participar dos eventos espíritas, meu irmão. E ele vai estar em Campinas. Marcel Mariano, daqui de Salvador, que você também aprendeu a amar, uma grande capacidade. Doutora Marlene Nobre, estivemos juntos em Natal semana passada no Congresso Espírita do Rio Grande do Norte. Aproveito e quero agradecer os amigos de Natal por tanto carinho. Mércia, querida, um beijão. Solange e Renatão, vocês cada vez mais maravilhosos, sempre dinâmicos, sempre fantásticos. Um beijão. Tia Lourdinha, querida, turma de Natal, que amor, muito obrigado pelo carinho, hein? Meus amigos lá do Hotel Pirâmide, do Pirâmide Hotel, um dos mais belos hotéis deste país, maravilhoso. Estará em Campinas também o Adenauer Marcos Novaes, grande psicólogo, engenheiro, filósofo, ele é um monte de coisa daqui de Salvador, presidente da Sociedade Espírita Joana de Anjos aqui de Salvador, outro grande expositor que encanta as palestras. Jacó Melo, Jacó, meu amigo lá de Natal, que come tanto quanto eu, come bem, Jacó vai estar lá, e eu, que deveria, não sei nem que diabo de palestra que eu vou fazer. O que eu vou falar em Campinas, rapaz? Eu não tenho palestra, Esmeralda, o que eu vou falar, Esmeralda? Vou bolar uma palestra aí pra fazer lá. Mas o pessoal gosta, meu. Nós vamos fazer uma seresta daquelas boas aí em Campinas, gosto de uma serestazinha também. E vamos estar lá.
firme. Não deixe de fazer a sua inscrição. Cadê o telefone de Esmeralda? Bota aí, tira o telefone de Esmeralda no ar para o povo ligar. Povo, vocês que querem participar deste evento, faça a inscrição, que Comadre Esmeralda está em casa agora. Cadê? Olha aí, ó. Esmeralda, 019 é Campinas, 19 é o DDD, 3253 é o telefone, 5645. 3253-5645. Esse é o telefone da Esmeralda para você, daí do interior de São Paulo, interior do Rio, Minas, Paraná, Mato Grosso do Sul. Atenção, Girofel, bota o pessoal aí de Mato Grosso do Sul, pessoal lá em Campinas, que é pertinho, Santa Catarina. Vamos estar juntos, aí que nós vamos lá estar nesse evento maravilhoso de Campinas. E é isso aí. Fala em evento, hoje começa outro evento muito bonito, que é a Semana Espírita de Vitória da Conquista, aqui na Bahia. Começa hoje e termina no próximo domingo. Vamos lá. Severino, de Dona Joselma de, Cataguases, acho que é Minas Gerais. O que você encontrou de mais gritante nesta sua pesquisa em termos de erros de tradução? Eu encontrei, Alamar, vamos dizer assim, no Salmo 19, por exemplo, o versículo 8, eu tenho citações no nosso trabalho de aproximadamente umas 9 Bíblias, dizendo quantas Bíblias? Umas 9, dizendo coisas diferentes sobre o mesmo versículo. O Salmo 19 fala sobre a Torá divina, o que ela faz com o nosso espírito, o que ela faz com a nossa alma. E você pode ver várias Bíblias que eu consultei. Por exemplo, uma diz: a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. A outra diz: a lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. A outra diz: a lei do Senhor é perfeita. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é a mais literal, ela diz: a lei de Yahvé é perfeita, faz a vida voltar. A Bíblia tradução ecumênica diz coisas totalmente diferentes. Como é que uma diz refrigera, outra diz restaura a alma, outra diz reconforta a alma, outra diz dá a vida, que é ecumênica, e outra diz faz a vida voltar. É uma verdadeira torre de Babel. E você observa que quando você vai ao texto original, está escrito lá: Torá, Teavé, Temimá, Mishbat, Nafesh. O que significa isso? Que diabo é isso? Significa que a palavra Torá é traduzida por lei. A maioria dos tradutores traduzem Torá por lei, o que é um assassinato do significado da palavra Torá. A palavra Torá em hebraico significa ensinamento, revelação divina. Quando você traduz por lei, lei é algo que limita, que aprisiona, enquanto ensinamento e revelação liberta. Então, que na verdade o texto original está escrito o seguinte: a Torá de Yahvé é perfeita porque faz a alma ou espírito voltar. Na verdade, Davi está falando sobre reencarnação. E não tem nem a Bíblia essa tradução lá. Nenhuma tradução correta. Deus tem essa tradução correta. Como é que pode? Porque o verbo chuve, que é o verbo que ele fala, mishbat, chuve, é um verbo que significa regresso, retorno, volta. Essa colocação mostra como as pessoas tentam obnubilar ou esconder o verdadeiro significado do texto original na Bíblia. E quando, na verdade, o texto fala de reencarnação. Ainda temos uma outra passagem no Êxodo 20, versículos 5 e 6, onde trocaram a preposição, e a preposição ad trocaram pela preposição até. Então, traduziram a ad, onde é al em hebraico, e al significa sobre, na. Então significa o seguinte, que Deus sanciona o pecado dos pais nos filhos dos filhos na terceira e quarta geração. Essa é a tradução correta. Você chega lá e está dizendo: Deus castiga o pecado do pai dos filhos até a terceira e quarta geração. Olha, se ele traduz, se ele sanciona o pecado do pai do filho até a terceira, significa que o filho paga pelo pai. E está escrito em Ezequiel, onde ele diz assim: precisamos acabar este provérbio em Israel, onde diz que o filho chupa fruta verde, o pai chupa fruta verde, e o dentro dos filhos que desbotam. Não mais se deverá dizer esse provérbio em Israel, porque ninguém, nem o pai paga pelo filho, nem o filho paga pelo pai. Ezequiel lançou a responsabilidade individual.
E nesse sentido, o texto original foi alterado. Então, o certo será: Deus sanciona o pecado do pai nos filhos dos filhos, na terceira, na quarta, a partir da terceira geração. Por quê? Porque eu posso vir como filho do meu filho, eu posso ser meu neto, mas eu posso pagar como meu neto, porque fui eu que voltei a partir da terceira e não até. Observe que erro crasso, eu achei isso que muda sentido, né? Completamente. Verdade. E isso você só encontra no original. Celestino, quem fala aqui agora é o Padre Celso. Li o seu livro, achei magistral, principalmente quando você traduz o Salmo 23. E eu pergunto, o que te levou a traduzir o Salmo 23 nessa obra? O Salmo 23 é um salmo belíssimo, é um dos salmos mais que eu acho assim, me fascina na Bíblia. É um salmo escrito por Davi num momento de dificuldade. Davi fugia do rei Saul, estava passando por uma situação muito crítica e muito aflitiva. Então ele, ao se embrenhar no deserto, fugindo de Saul, ele empreende este salmo, que é um hino de confiança e de louvor a Deus. O Salmo 23, todos os verbos dele estão no plural. E está no futuro. São crenças que Davi apresenta numa misericórdia divina que viria com certeza para ele naquele momento de aflição. Quando ele diz: Yahvé Roi Lo Essar, ou seja, Deus é meu pastor, não me faltará. Ou seja, Ele estará comigo em todas as dificuldades. E ela na sequência, ele diz assim: em verdes pastagem, me faz descansar. Para as águas tranquilas me conduz, fazendo minha alma retornar. Ou seja, Davi está falando aí sobre reencarnação, sobre o repouso tranquilo que a nossa alma encontra ao retornar na forma reencarnacionista no útero materno. Os gregos acreditavam nisso, que eles, segundo eles, o Hades com H, o inferno, ou Sheol, como chamam os judeus, é uma região em que a pessoa passa um estágio e depois volta. E os gregos diziam, justificando a metempsicose, que a nossa alma fica 1000 anos no Hades, depois se lava na água do Létis e volta. A água do esquecimento, que é o líquido amniótico, onde nós repousamos. E Davi fala ainda mais: sua misericórdia e benevolência me seguirão por todos os dias das minhas vidas. O verbo, a palavra vida em hebraico, está sempre no plural. Então, é um salmo que me fascina. Eu considero o salmo da esperança, o salmo da confiança, o salmo da certeza de que mesmo no vale da morte, como dizia Davi, a gente volta. É como Jesus falou a Nicodemos: não te admires de eu dizer que tu terás que nascer outra vez. Ou seja, o que não foi feito nesta existência poderá ser completado na próxima. Então, eu fiz questão, inclusive nessa terceira edição agora, de colocar a palavra Yahvé como Adonai, em homenagem aos nossos irmãos judeus, de onde nós temos recebido muito carinho e muita atenção. Em vez de Yahvé é meu pastor, eu coloquei Adonai é meu pastor. Vocês vão encontrar isso já na terceira edição. Mas é um salmo que me fascina, eu acho fantástico. Bom, meus amigos telespectadores, deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Nem operador de câmera a gente tem que ser na marra, no grito, olha só. Meus amigos, conforme eu prometi no programa, o assunto é maravilhoso. Eu não gostaria nem de perder tempo deste programa diante de uma aula extraordinária como essa. Só que se eu não falar o que eu tenho que falar aqui agora, o telespectador vai começar a pensar que está tudo bem, esperar o programa domingo que vem e não vai ter mais programa. E nós não vamos poder voltar uma sumidade dessa aqui no programa. Nós vamos ficar à mercê da indústria da religião que existe aí, que é só o que tem na televisão, com muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Salvador, só a central de ar-condicionado de uma igreja de crente recém-construída custou 3 milhões de dólares. Não foi de reais, não. Quer que eu repito? Só a central de ar-condicionado de uma igreja crente aqui em Salvador
recém-inaugurada, custou 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares a 2,50 deve representar aproximadamente 7 milhões e 500 mil reais. Com 7 milhões e 500 mil reais, eu colocaria 6 redivisão no ar. 6 redivisão no ar. Só a central de ar-condicionado. Só. Fora a obra, fora as 6 mil poltronas das mais belas que existem no mundo, para o seu público sentar confortavelmente, 6 mil poltronas da mais alta qualidade. Eu tenho os dados todinhos que me foram passados. Foram passados, o engenheiro, um dos engenheiros lá que tratou do esquema de ar, que tem uma grande empresa de refrigeração, é meu amigo de infância na cidade de Vitória da Conquista, e tem um monte de gente. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: chegou a hora de eu ter que dizer o que aconteceu, que eu tenho falado no decorrer desses anos, desse tempo aí, mas eu tenho procurado evitar falar algumas coisas, porque alguns amigos falam, mas não fica bem falar certas coisas. O que ocorre é o seguinte: o programa Espiritismo via Satélite, quando se propôs ser lançado, eu quis usar um estilo de não hipocrisia, não demagogia, não falsa humildade, não falsa mania de evoluído espiritualmente. Por isso que eu uso determinadas linguagens, é que eu baixo o sarrafo, eu abro o verbo mesmo, não julgo ninguém, não ataco ninguém, só defendo. Defendo. Quando alguém vem atingir o espiritismo, eu defendo. Só que isso tem incomodado alguns dirigentes espíritas. Alguns dirigentes, alguns que têm manias de estar se apresentando como evoluídos. E nós temos sofrido boicotes violentos no decorrer desse programa. Eu quero lembrar, eu disse no programa, que eu recebo muitas cartas, muitos e-mails de pessoas, mas a espiritualidade vai ajudar. Só que a espiritualidade não arruma dinheiro para a gente pagar a Embratel. Nós precisamos também de dinheiro. Eu quero lembrar para você, tem muitos telespectadores, diz Alamar, o meu centro espírita, que todo mundo te ajuda. Aí eu anoto qual é o nome do centro espírita. Ligo para o Mário Suriani de São Paulo. Mário, verifica se esse centro espírita que diz que adora o espiritismo via satélite, se ele pede revistas nossas. Alamar, não pede nenhuma revista não. Ué, como é que você vai querer que o programa Espiritismo vai para o ar? Gente, se nós vendêssemos a nossa revista, o nosso material, com um pouco de boa vontade maior dos telespectadores, não precisaria nunca estar pedindo dinheiro para telespectador nenhum. Este programa só está indo para o ar hoje porque o Severino Celestino pegou das suas economias e mandou um dinheiro para pagar a Embratel. Senão, hoje não teria mais programa no ar. E a Embratel deixa claro, se não for feito de hoje, acabou, já era. Tivemos que apelar para ele. Infelizmente, tivemos que fazer isso. Aí eu olho, Mário, o Centro Espírita da Alquistão pedir a revista, mas não pede. E acontece que há pessoas, frequentadores do mesmo centro, que querem comprar revista, as pessoas querem comprar revista e não encontram no centro. Por causa de quê? Preguiça do dirigente ou má vontade, talvez achar que a gente é rico e a espiritualidade está fazendo chover dinheiro aqui. Esse que é o esquema. Aí, Mário, alguém pediu o livro tal, Divaldo doou os livros, vários livros para a gente, para o Centro Espírita. Tem dirigente, amigo, que pede para determinadas editoras distribuidoras que não tem a menor afinidade com a divulgação da doutrina espírita. Não fazem nada. Não tem nenhum programa de televisão, não tem mais, o pessoal prefere pedir para a distribuidora porque é amigo da pessoa lá fez amizade, mandou um presentezinho, um brindezinho que molhou a boca lá da menina que toma conta da livraria. Ela prefere pedir para ele, porque está pedindo para ele há vários anos. Quando nós temos este trabalho que evita inúmeros suicídios. Mas algumas pessoas perguntam, mas o que houve aí em Salvador? O que houve aqui na Seda, gente, no decorrer desse ano, foi muito roubo. É isso mesmo, roubo. Lembra que eu pedi para vocês, gente, por favor, não depositem dinheiro em nome de funcionários, mas eu não entrei no detalhe. O que acontecia é que tinha gente sem vergonha aqui na Seda, que quando o telespectador fazia uma assinatura, quando alguns amigos de algumas cidades, como Ereni lá em Natal, que uma vez fez 100 assinaturas, Ereni é um homem lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que ama esse programa, olha o que ele fez. Ele recolheu 100 assinaturas de pessoas, chegaram, não, você vai fazer assinatura dessa vez, me dá aí.
era R$4, era R$45. Me dá R$45. Se não tiver, me dá 20 agora, depois tu me paga. As pessoas davam cheque para ele, ele ia juntando todinho. Para não ter que mandar um monte de cheque, ele mandou um cheque dele, depositou na conta dele, mandou um cheque dele, sem assinaturas, a R$45, R$4.500, mandou para cá, em nome da Seda. O que fizeram na Seda? Teve gente que pegou aqui, endossou em seu nome, ele mandou o cheque e a lista dos assinantes juntos. Rasgou a lista, jogou no lixo e depositou o cheque em sua conta pessoal, recebeu o dinheiro. Desculpe, gente, mas hoje eu tenho que abrir o verbo. Ou eu abro o verbo, ou o programa Espiritismo via Satélite sai do ar. Eu quero que o Brasil conheça essa cachorrada. Tá? Não é porque a pessoa tem a rotulação espírita que é santo, não. E aí eu não estou sabendo de nada, não foi para os computadores, não aconteceu nada. De repente eu chego em Natal, o Erenitina, presta atenção nesse áudio aí, vê como é que está esse áudio, que ele disse que estão reclamando que as pessoas não estão conseguindo ouvir. E eu quero que todo mundo ouça, bem ouvido isso aí. Quando eu chego em Natal no ano seguinte, o Erenitinha, as pessoas estão reclamando que fizeram assinatura, não recebem a revista. O que houve, Erenitinha? Mas não estou sabendo. Eu mandei 100 assinaturas. Quando eu vou olhar aqui nos computadores, não tinha os assinantes. Cadê os assinantes? Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém viu. A gente vai saber de um ano depois como é que a gente vai poder apurar. E isso aconteceu demais, gente. Tinha gente aqui que pegava livros da Seda. Me dá esse negócio do Allan Kardec aí. Me dá esse negócio do Allan Kardec. Essa caixa branca aí, vai. Me dá esse aqui. Olha. Esse aqui é um material que foi produzido pelo Geraldo Coura no Rio de Janeiro. Material da mais bela, da mais alta qualidade. Pegavam isso aqui, as caixas, e saíam vendendo pela metade do preço aí e metiam o dinheiro no bolso. Mas a Seda teve que pagar. É essa que é a realidade, gente. Infelizmente, isso aconteceu aos montes. A Seda mandava revista pela uma agência do Correio aqui em Salvador. Eu vou ter que contar tudo. Infelizmente, hoje eu tenho que contar tudo. Mandava e pagava por mês. Olha só, 3.000 revistas, 4.000 revistas e teria que pagar por mês. Alguém chegava para o Correio e perguntava aqui, quanto é que deu a despesa da Seda este mês de Correio? Ah, deixa eu fazer as contas aqui, deu R$1.500. Faz o seguinte, cobre 3, fique com 500 e me dá 1.000 por fora. Era assim que acontecia, gente. Numa instituição espírita. Para vocês terem uma ideia. Então, foi isso que levou a essa situação todinha. Hoje, nós estamos devendo 8 programas para a Embratel. Conseguimos, Severino deu ajuda, o Mário Suriani inventou e arrumou lá em São Paulo. O Mário criou um grupo de pessoas para manter o programa no ar, abriu uma conta no Banco do Brasil. Coloca aí, Tino, o número da conta do Banco do Brasil. Exclusivamente foi um grupo de pessoas em São Paulo para manter o programa no ar. Foi que conseguiu arrecadar mais R$2.900, juntei com o que o Severino colocou e pagamos 2 programas na Embratel. A Embratel falou, não, o pessoal de Salvador, não estamos autorizados para pagar, ou paga tudo ou sai do ar. Felizmente até chorou o gerente da Embratel, que nos acompanha desde o começo, o André e a Ana, até choraram emocionados, vamos correr risco do nosso próprio emprego. Mas vamos colocar para você poder fazer o seu apelo no ar. Senão o programa não iria para o ar. Então o Mário criou essa conta aí, gente. A Agência Banco do Brasil, 1550, dígito 4. A conta corrente é 7.100, dígito 5. Que eu tenho vários telespectadores aqui que quando eu disse que o programa talvez seria a última vez, tá pedindo, pelo amor de Deus, para não tirar do ar. Então é esse o número aí. Anote na sua agenda, 1550, dígito 4. Agora, por favor, faça um depósito identificado. Porque quando você faz uma doação anônima, fica difícil de contabilizar. E a proposta lá do Mário, a Esmeralda, a Sônia de Poços de Caldas, e outras amigas lá de São Paulo, é prestar a conta, tirar extrato dessa conta e mandar para as pessoas que estão contribuindo, apenas para as que estão contribuindo, para elas acompanharem o destino do dinheiro. Tá? Não é a Seda, não é da Seda, é dessa instituição de nome Sinal Verde, São Paulo, que está fazendo isto. Eu peço a você que ligue para o Mário Suriani, coloque agora o telefone do Mário Suriani, ele está lá em São Paulo agora, ele está de plantão, coloque os telefones aí do Mário Suriani, Tina, vamos lá, bota aí, que é o telefone onde ele está para ter contato contigo. Eu digo que talvez vai para o ar, a continuar como está, sai do ar. Agora, se você, telespectador, resolver que não quer que saia do ar e não vai sair, está aí os telefones. Sinal Verde, São Paulo, 011-6978-3316. É aquele telefone que eu tenho dado com o nome de Seda São Paulo. Nunca foi Seda São Paulo. Nunca houve empresa Seda São Paulo. O que existe é uma empresa lá do Mário,
que ele e a sua esposa Marilene há muito tempo resolveram para tentar dar apoio. Falaram, não, deixa que nós vamos vender os livros da seda aqui, deixa que nós vamos tentar fazer a assinatura da revista. Tem gente que simplesmente não quer receber a revista. Aqui na Bahia, por exemplo, tem a cidade de Vitória da Conquista. É uma cidade que eu sempre dei o maior embalo nesse programa. Sempre divulguei a sua semana. Eu fiz o Brasil inteiro se deslocar à Vitória da Conquista para assistir a Semana Espírita. Tem uma pessoa de nome Leide Barros, responsável pela União Espírita de Vitória da Conquista, que determinou ela que a União Espírita de Vitória da Conquista não vai mais ter a revista Visão Espírita. Ela deu essa ordem. E quando o Mário manda a revista para lá, ela devolve sem nem abrir, dizendo que ninguém quer essa revista aqui. Uma pessoa fez isso. Quer dizer, assim como ela, várias pessoas no Brasil fazem esse tipo de coisa e eu resolvi botar a boca no trombone, porque eu não estou aqui para dar uma de falso humilde, porque eu não sou Francisco de Assis. E nem sou o queridíssimo Francisco Cândido Xavier. Falar em Chico, Chico, eu agradeço, Chico, por você assistir o nosso programa. Mas eu sei que não é o seu estilo, que o seu estilo é de mais serenidade. Você tem sofrido calado, Chico, mas eu não sei sofrer calado, não. Eu não cheguei na sua evolução, eu tenho que abrir mesmo a boca. Essa que é a realidade. O nosso propósito é de honestidade. A minha vida é um livro aberto para quem quiser vir investigar. Eu não tenho medo que alguém bote câmera em frente ao meu edifício para ver como é que é lá. Não tenho medo, não tem problema de sigilo bancário. Quem quiser, pode vasculhar os bancos, quiser para ver se eu tenho conta. Pode procurar alguma fazenda, alguma casa, algum apartamento, alguma amante em meu nome, qualquer coisa. Abro, pode pesquisar à vontade, não tem problema nenhum. Não tenho BMW, não tenho carro. O meu carro é um carro que eu comprei em Belém do Pará em 1990. É o mesmo carro, em 94. Naquela época eu comprei 0 quilômetro. Eu era empresário lá e bem, modéstia parte da minha empresa, eu era a maior escola de informática do Pará. Então, gente, não tem conversa, não tem palhaçada. A realidade é esta. Se o meu amigo, você, telespectador, quiser ajudar, por favor, não fique só, mande um e-mail, que eu gosto, é bom receber, a espiritualidade vai te ajudar, mas mexa-se, ajude. O Paulo Neto, lá de Guanhães, e criou a ideia do Beija-Flor. Poxa, se você diz que no Centro Espírita tem tanta gente que adora o programa, por que você não ajuda a arrecadar para ajudar o programa? O Paulo Neto sugeriu a campanha a partir de R$1. Será possível que no Centro Espírita tem tanta gente? Não pode dar R$5? Você arrecada, pega de vários e você mesmo deposita nessa conta. Bota de novo a conta do Banco do Brasil, que deve ter gente que não anotou. Bota aí, Tina. Coloque nessa conta. O Paulo Neto vai fazer parte da comissão de fiscalização dessa conta junto com o Mário. O Mário está aberto para isso. É uma pessoa de direito. Fala, Lamar, pode dizer ao telespectador que quem quiser investigar a conta, investigue. Mas não bota. Eu sei que tem pessoas humildes que não gostam nem de aparecer, não querem que apareça, mas bote o depósito identificado. No Banco do Brasil é R$1 só que você vai pagar. O Bradesco queria cobrar R$3 e pouco por cada depósito. Aí ia ser um absurdo. O Mário, olha, consegui no Banco do Brasil mais barato. Mande alguém na sociedade, mande um boy lá fazer o depósito. Vamos ver se a gente consegue fazer o programa da semana que vem. Eu não tenho R$1 para pagar o programa. Não temos patrocinadores. Temos recebido umas propostas aí, propostas até de me tirar do ar. Não, mas deixa que a gente banca o programa, mas vamos ver se bota outros apresentadores, a coisa assim, mais ou menos. Não é que eu queira aparecer, gente. Este programa até me tira a minha liberdade. Eu tenho domingo privado. Eu estou em Salvador cheio de praia, que não posso ir à praia com meu filhinho, não posso descansar, não posso praticar um esporte, tenho que estar aqui todo dia engravatado, aqui todo domingo para fazer o programa. É impressionante. Mas tirar do ar, eu acho que já é um desrespeito a mim mesmo. Fui eu que criei, gente. Fui eu que senti as dores do parto deste programa. Fui eu que sofri todas as cachorradas. E para acabar de completar, os que mais roubaram a seda correram para a Justiça do Trabalho, exigindo indenizações, salários em dobros, um monte de coisa. E a Justiça do Trabalho simplesmente bloqueou aquela conta do Bradesco, que a gente divulgar, está bloqueada. Então, o que cair lá vai ser para pagar. Não vou dizer que são todos ladrões. Tem funcionários também que nós não pagamos porque não tivemos o dinheiro. Subtrair todo o dinheiro. Tem gente boa, foi bom funcionário. Não foram todos não, tá? Repito, isso está gravado, o documento está aqui gravado. Não são todos, mas tem vários ladrões sem vergonha, safados e cínicos da Justiça do Trabalho. Teve um aqui que pegou o dinheiro da Embratel, queria pagar, sumiu, desapareceu
com o dinheiro, nós demos parte, eu não quis, Paulo deu parte na justiça, na polícia. Quando chegamos, e foi para a Justiça do Trabalho com a coisa mais cínica, diz que querendo indenizações, não sei o quê. Quando mostramos o documento na Justiça do Trabalho, o juiz não quer nem saber, diz que é problema com a polícia. Só que com a polícia você não vai receber nunca, né? Não vai receber nunca. Mas a Justiça do Trabalho obriga que a gente tem que pagar. Para mim, gente, me desculpe, mas essa CLT é uma das coisas mais vergonhosas deste país. A Justiça do Trabalho, ao meu modo, é um bando de juízes competentes e bem intencionados legislando em cima de uma lei imbecil chamada CLT. Não é que eu seja contra o trabalhador brasileiro, mas ela não valoriza o verdadeiro e honesto trabalhador brasileiro. Confunde com o vagabundo, safado, incompetente e explorador. Está cheio de roubos em empresas neste país e não se tem a quem recorrer os pequenos empresários. É essa que é a realidade, tá? Não estou dizendo que a Justiça do Trabalho deva acabar. Ela, endossando o discurso do Antônio Carlos Magalhães, que ele disse que quer que acabe. Eu acho que não. Ela tem que ser reformulada. O inteligente precisa ser privilegiado. Era esse o desabafo, gente. Depende de você, telespectador. Nada de omissão. Tomei um tempo preciosíssimo de um programa que poderíamos estar falando sobre um assunto importantíssimo, com um mestre e um doutor, falando sobre uma das obras mais belas do mundo, mas eu tive que dizer isso, ou eu digo ou acabo, aí nós não teremos mais Severino Celestino, não teremos mais Divaldo Franco aqui. Estive com o Divaldo essa semana, tive uma reunião quase mais de meia hora com ele, lá na Mansão do Caminho, tratando desse assunto. Divaldo também está indignado com um negócio desse, prometeu arregaçar as mangas. Falar em Divaldo, ele nos deu, hoje, o seu mais novo livro, esse aqui, ó. Não foi nem lançado ainda, olha aqui, ó. Luzes do Alvorecer. Esse é o novo livro de Divaldo Franco, ninguém conhece no Brasil, saiu da Gráfica essa semana. Divaldo, a Mansão do Caminho só vai começar a distribuir para as bancas e livrarias espíritas do Brasil a partir de início de outubro. Ninguém tem. Só quem tem é o Mário Suriani em São Paulo. Agora, custa R$14. É um livro simples, como Divaldo, eu não preciso nem dizer que o Brasil já conhece, tá? Custa R$14. E é uma forma que você, Divaldo já chamou o pessoal dele na quinta-feira à noite, falou, por favor, doem 250 livros, pelo menos, para o Alamar, depois a gente vai dar mais, para já ajudar esse projeto. E mandou que botasse no correio, já ontem, no correio da transportadora, para o Mário receber em São Paulo, segunda-feira, para atender os telespectadores. Custa R$14. É um livro belíssimo, é belíssimo, como todo livro de Divaldo. Luzes do Alvorecer, custa R$14. Obrigado, Divaldo, pelo carinho que você tem pelo meu trabalho. Obrigado também ao José Raul Teixeira, pelo que você anda dizendo aí no Brasil sobre o nosso trabalho. Obrigado porque você é um homem inteligente, Raul. Obrigado por tudo isso. Telespectador amigo, vou continuar com o programa com o Severino Celestino, porque a razão deste programa é mostrar para vocês não reclamações, não queixas, mas aula, instrução, porque é para isso que o programa serve. E vamos continuar com o meu amigo Severino Celestino, falando sobre o seu livro, Analisando as Traduções Bíblicas, que custa R$20, está aí nesse telefone, você pode pedir para o Mário Suriani em São Paulo. Me desculpem, mas não poderia ser de outra forma, meu querido amigo telespectador. Vamos lá, de Juazeiro aqui na Bahia, o Pedro Lopes de Farias diz o seguinte, Celestino, no fenômeno do bezerro de ouro, quem matou as 3.000 pessoas? Foi Moisés ou foi Deus? Isso está em Êxodo, capítulo 32, versículo de 28 a 35. Por favor, Celestino. Meu querido amigo, irmão, é o seguinte, aquilo que nós falamos no início, a gente tem que saber separar bem as coisas. A Bíblia nos fala que Yahvé recebe, ou seja, Deus é justiça, é misericórdia e é amor. Quem é justo, quem é misericordioso, quem é amor, não pune. Mas a justiça, ela ocorre para todos. Deus a criou para todos. Portanto, logicamente que não foi Deus que matou aquelas pessoas, que foi uma ordem de Moisés. Mas a gente tem que analisar e saber separar muito bem essas coisas. Moisés era um grande médium, como todos nós espíritas sabemos, que a grande parte, como diz Kardec, todo aquele que sente em grau qualquer a influência dos espíritos é médium.
E o médio tem altos e tem baixos, tem vibrações positivas e vibrações negativas, vibrações superiores e vibrações inferiores. Com certeza, naquele momento, Moisés estava vamos dizer assim, num clima e numa situação de vibrações inferiores. Porque uma das coisas que está no S de Brote, ou seja, os 10 mandamentos, é não matarás. Então ele não teria que ter, na minha opinião, realizado aquele tipo de coisa. Ele teria que ter procurado esclarecer aquele povo e não destruir. É uma das outras contradições, né? É verdade. Pois é. Alamar, bom dia. O programa está cada vez mais interessante. Deixa eu puxar aqui. Ah, meu Deus do céu, trabalhar com isso aqui. Todo programa de televisão tem um câmera, mas nós não temos dinheiro, não temos gente, então tem que ser aqui no dedo, né? O programa está cada vez mais interessante, apresentando assuntos do maior interesse dos espíritas. Gostaria que divulgasse o terceiro encontro espírita de Ourinhos. Será realizado no dia 13 de outubro, com início às 16h30, com palestras e apresentação de coral. Acontecerá no Centro Espírita Fraternidade e Justiça. Ficamos gratos e enviamos a você e a sua equipe um fraternal abraço. Maria Célia e Paulo Ribeiro Júnior, de Ourinhos, São Paulo. Muito obrigado pelo carinho. Eu gostaria tanto de ter uma sessão, de ter uma outra pessoa aqui, uma moça, um rapaz, para anunciar esses eventos. Eu peço desculpas a vocês, telespectadores, que pedem eventos para a gente divulgar. É que a gente não tem gente aqui para organizar tudo isso. Agora tem a Luciana e o menino aqui que estão dando ajuda inestimável para nós aqui para receber essas perguntas. Senão nem isso a gente tinha para cá, entendeu? Não é fácil. Eu queria muito poder divulgar mais os eventos, falar mais de tantas pessoas carinhosas deste país. De Sorocaba, Maria do Carmo, Sorocaba e São Paulo. Maria do Carmo, sobre Coríntios 15, batismo pelos mortos. Batismo pelos mortos? Eu nunca vi. É isso. Eu teria que ver a colocação. Peraí, eu acho que tá meio. Não, essa pergunta não está bem formulada, não. Deixa eu ver. Não sei se a menina na. Cadê, meu Deus do céu? Eita, meu Deus do céu. Olha aqui, deixa eu ver. Santa Bárbara do Oeste, Dionísio de São Paulo, Deodésio de São Paulo. Na Bíblia diz que Jesus fala: eu voltarei a todos os olhos e todos os olhos o verão. Comente essa passagem. Sou admirador do Severino e acredito muito nele. Nós já falamos praticamente nisso, que Jesus praticamente, no seu retorno aos discípulos, lá quando ele entra por várias vezes em presença dos 12, ele foi visto, e a gente não deve, eu costumo dizer que a gente nunca deve buscar um Jesus homem, mas procurar a mensagem crística dele, procurar o Cristo, que a sua mensagem é inconfundível, a sua mensagem é o que é importante. Inclusive, às vezes, a gente se depara com situações até de uma certa forma, eu diria, cômicas. E eu teria um fato aqui para narrar, para esclarecer mais ou menos como as pessoas veem Jesus como homem e não como Cristo, com a sua mensagem. Porque a palavra Cristo vem do hebraico Hamashiach, que significa ungido. Todos os profetas foram ungidos. Todos os reis, aliás, de Israel foram ungidos. Saul, Davi, Salomão, Samuel era quem ungia esses reis. E Jesus é considerado ungido de Deus, o Hamashiach, ou Cristo, como é o termo grego. Mas em determinada ocasião eu ministrei um curso lá numa cidade, e ao sair um pastor veio ter comigo que havia tido notícia do nosso trabalho. Se eu soube que você lançou um livro acabando com a Bíblia, eu digo: pastor, deve estar havendo algum engano. O senhor leu o nosso trabalho? O nosso trabalho, inclusive, tem na sobrecapa uma frase dizendo que está refletindo a essência da mensagem bíblica. Ou seja, o nosso trabalho tenta salvar a essência da mensagem bíblica, nunca destruir, como o próprio Alamar falou aqui. Ele é um trabalho que tenta tirar do texto original a essência da mensagem bíblica e nunca destruí-la. Mas ele continuou insistindo. Ele olhou para mim e disse assim: você me deixa falar? Eu digo: pois não. E ele disse: eu vou dizer a você porque é que eu não gosto dos católicos. Porque os católicos vivem rezando para os mortos, fazendo promessa para São Francisco, Santo Antônio, São José, Nossa Senhora, tudo morto. E aí olhou para mim e disse: vocês, ele alto, eu assim baixinho, né, botou o dedo de cima para baixo na minha cabeça, e disse: vocês espíritas
vivem rezando para os mortos todas as semanas no centro de vocês. E eu comecei a raciocinar, e eu perguntei, e você, pastor, faz o quê? Ele disse, eu sigo a Jesus. Eu digo, está morto faz 2000 anos. E o Senhor continua chamando pelo Espírito dele todos os dias. A gente tem que procurar seguir a mensagem do Cristo, que é essa que nos liberta. E não procurar um Jesus homem. É aquela questão da gente ainda ver, ainda achar que Jesus voltando, a gente vai para o céu sem precisar morrer. É aquele lado material que todos nós temos. Mas Paulo aos Coríntios, ele diz lá no capítulo 15, versículo 50, que nem a carne nem o sangue participa do reino dos céus. Ou seja, quem ressuscita, segundo Orígenes, interpretando a Paulo, é o nosso perispírito, ou o corpo espiritual, como Paulo fala. Então a gente deve buscar um Cristo, aliás, um Jesus Espírito, ou Cristo, que deixou essa mensagem fantástica que todos nós seguimos, e que seguindo, com certeza, atingiremos a perfeição e a evolução espiritual. Do Elielso de Escova, Pernambuco, ele diz o seguinte: dou meu apoio ao Alamar, meu abraço, sou humilde e agora não posso ajudar, mas agradeço muito pelo programa. Mas ele faz as perguntas aqui interessantes. Pertenço ao Centro Espírita Luz nas Trevas. Tem várias perguntas. Eu gostaria de saber, Severino, quais os principais fatos bíblicos que foram modificados e que é usado contra o Espiritismo. Esse é o primeiro. Segundo, creio na reencarnação. Mas por que o Cristo falou de maneira tão oculta quando Buda e Krishna falaram tão abertamente do assunto? Terceiro, qual é o medo que a igreja tem em revisar as traduções, já que ela não mostra nenhum interesse nisso? Muito boas perguntas, muito boa. Eu queria que você até numerasse uma a uma, que eu faço questão de responder. Eu vou colocar aqui os meus óculos para... Primeiro, porque o Cristo fala... Primeiro, saber quais os principais textos bíblicos que foram modificados, que é usado contra o Espiritismo. Deuteronômio 18, que lá, meu querido irmão, existem as palavras espírita, médio, espiritismo, que não existe no original. Esse é que eu acho mais gritante. E outros textos, como fala em Êxodo, em Números, que eles dizem, as palavras dizem, não deixais viver um feiticeiro, e as pessoas traduzem, não deixais viver um espírita. Ou seja, onde é que espírita é sinônimo de feiticeiro, ou de necromante, ou de adivinho? Que são esses os termos que Moisés proibiu ao povo lá no Monte Sinai, porque naquele período, os judeus que saíam do Egito estavam escravos ainda do politeísmo, da idolatria. Então eles procuravam realmente os feiticeiros, necromantes e adivinhos daquela época para coisas materiais. Não é exatamente o que Moisés proíbe ali, querido irmão. É exatamente, Elielson, é exatamente o que Kardec nos orienta no Livro dos Médiuns, nas questões 274, 275, 276. Ele diz que a gente nunca deve se evocar um espírito, e quando isso for feito tem que ser com objetivo sério e benefício dos outros, não benefícios pessoais. E o próprio Kardec dá exemplo disso no Livro dos Espíritos, que tem 1018 questões e nenhuma pessoal. Kardec nunca perguntou por ninguém da família dele e nunca perguntou nada que eu pudesse beneficiar. Eram perguntas neutras de interesse geral. Então é isso que a gente tem observado. Então, a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, ou Primeira Aliança, que é impróprio a gente chamar de Velho Testamento, porque para os judeus está atualizadíssimo, não tem nada de velho. Então, foram feitas alterações gritantes nessas passagens, colocando que o espírita, o médio, é necromante, adivinho, feiticeiro, que essas são as palavras que tem lá no Deuteronômio, que é Ur, Nahash, Kosé, Kossamim, que são exatamente aquelas pessoas que faziam adivinhações pessoais, que não tem nada a ver com o espiritismo. Creio na reencarnação porque o Cristo falou de maneira tão oculta. Cristo não falou de maneira oculta, Cristo falou de maneira natural, querido. Você veja que quando perguntavam a ele perguntou, depois que em Cesareia de Filipe, ele pergunta aos seus discípulos, quem diz os homens que eu sou? E os discípulos respondem como se toda aquela geração acreditasse plenamente na reencarnação, ou vivesse um momento de uma crença geral. Ele diz assim, uns dizem que tu és Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Ora, a resposta diz que todos acreditavam que Jesus podia ter sido qualquer um daqueles profetas que viveram no passado e que agora voltaram. Então Jesus nunca foi obscuro, pelo contrário, ele foi claríssimo quando ele disse que João Batista era o Elias que devia voltar.
Isto porque, eu queria abrir um parênteses aqui, para dizer que no judaísmo, a reencarnação é uma crença corriqueira. O meu professor Abraham, lá do Rio de Janeiro, ele me diz uma coisa interessante. Eu perguntei a ele, por que é que vocês judeus acreditam tanto na reencarnação e não divulgam? Ele disse, porque quem precisa acreditar são vocês, nós temos certeza absoluta. E aquilo que é público e notório, que nós temos certeza, não precisa divulgar. Então, ele disse, e ainda deu mais uma aula para mim, ele disse, olha, a Bíblia tem 613 mandamentos, 613 mitzvot, que é o plural de mitzvah, que é mandamento em hebraico. Nós só poderemos ir a Deus quando tivermos vivido esses 613 mandamentos. Enquanto a gente não conseguir viver, a gente não vai para Deus. E é impossível viver 613 mandamentos numa só existência. Por isso que o judeu volta para completar até a realização dos 613 mandamentos. Volta num processo que eles chamam de Guigul Neshamot, que em hebraico significa transmigração das almas, que vem da palavra Guigal, que significa rodas. É o mesmo princípio das rodas da vida ou reencarnações. Portanto, o judaísmo vê a reencarnação com muita naturalidade. Aqueles judeus ortodoxos de chapéu, capa preta, peote, que é aquele cabelinho atrás da orelha, todos eles são reencarnacionistas. Portanto, a reencarnação não diria um dogma, uma realidade pura e cristalina dentro do judaísmo. E o meu professor ainda foi mais além, disse, você acha que Kardec tirou a reencarnação de onde? Se não da Bíblia. Porque se a reencarnação é uma crença judaica, fatalmente ela teria que estar na Bíblia. E do Gênesis ao Apocalipse, você encontra passagens que ratificam tudo isso. Qual o medo da igreja em revisar as traduções, já que ela não mostra nenhum interesse? Porque quando a igreja, você sabe que, eu não sei se eu não posso responder pela igreja, eu posso fazer uma análise do que eu tenho observado historicamente. O que você pode observar é que até o ano de 539, até o famoso Concílio de Constantinopla, segundo Concílio de Constantinopla, o cristianismo nascente acreditava na reencarnação e aceitava. Mas houve, naquele concílio, foi um concílio muito conturbado, o Papa não se fez presente, o Papa foi excomungado pelo rei, depois foi perdoado e voltou ao concílio. E aí foi colocado em votação a questão da reencarnação. Por quê? Porque se acreditar na reencarnação, a reencarnação mostra que quem constrói sua vida e sua salvação é você mesmo. Você não precisa de intermediários. E a igreja, eu acho que politicamente, retirou, porque ela passou a ser então a intermediária entre o homem e Deus. Creio que seja por aí. Mas suas perguntas foram muito boas, meu querido Elielson. Muita paz para você. Aqui lá de Santa Cruz das Palmas, Santa Cruz das Palmas, São Paulo, o Daniel Peixinho diz o seguinte, se a editora, não vou dizer o nome da editora, XY, se ela contribui para ajudar o programa, se eu comprar livros de lá, eles remetem ajuda para vocês? Não. Nenhuma editora contribui para o programa Espiritismo Satélite. Nós não recebemos ajuda aqui de ninguém. Se alguém disser que manda, alguma editora, é mentira, é conversa fiada. Apenas quem tem dado uma força para o programa é o Medrado, que paga 1 hora de programa por mês. Medrado dá uma força. Divaldo Franco nos doou 200 livros, 600 livros mês retrasado, e agora doou mais 250 livros desse aqui. Fora isso, ninguém. As editoras, eu acho que a gente está de forma humilhante. Eu dou em livro, se quiser. Agora, como é que eu vou chegar com um monte de livro lá para a Embratel? Olha aqui, vou chegar lá para a Embratel. Olha aqui, vim pagar o programa. Tá aqui. Tá aqui, vim pagar o programa da Embratel. Toma aqui. Embratel vai fazer o que com o livro, com um monte de livro? Como é que a gente vai fazer? É uma falta de bom senso impressionante. Divaldo me dizia, mas ela quanta mediocridade no meio espírita. Este programa é a coisa mais barata do mundo. Gente, 30 segundos na TV Bandeirantes aqui de Salvador, só para Salvador, 30 segundos, sábado de manhã, custa R$600. 30 segundos. Qualquer programa de televisão em nível nacional é cento e tantos mil reais, 30 segundos, meio minutinho. Este programa custa, cada programa, cada semana, 3 mil e poucos reais, são 4.500 reais, já incluindo o programa anterior, 3 mil, e gente não tem dinheiro, não consegue. Para o Brasil todo, não é para só Salvador, não. Não é 30 segundos só para Salvador. Estou repetindo, 30 segundos para Bandeirantes Salvador. Aí em Campinas é proporcional, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte, aí em Rio Branco, no Acre, em São Luís, no Maranhão, em Fortaleza, é tudo proporcional nessa faixa. 30 segundos na Bandeirantes, custa isso. Se for na Globo,
deve ser 1.500 a 2.000 reais, 30 segundos, meio minuto. Esse aqui, 2 horas, ou seja, 120 minutos, que corresponde a 240, 30 segundos, custa 6.000 reais. Mas ninguém tem dinheiro. Ah, não, nossa editora está com dificuldade. Ninguém pode, mas querem vender os livros às custas do Espiritismo via satélite. E tem outro detalhe. Quando a gente anuncia um livro aqui no programa Espiritismo via satélite, as pessoas vão comprar na livraria do Centro Espírita para ajudar o centro. O centro precisa de ajuda, mas este centro espírita aqui, que esclarece muito mais do que qualquer centro espírita, Divaldo Franco que diz isso. É o Divaldo maior que diz isso. Ele diz, quando eu faço uma palestra, eu falo para 1.000 pessoas, 500, ou 2.000, às vezes no ginásio eu falo para 5.000 pessoas. Apenas naquele ginásio. Você fala para o Brasil todo. A minha imagem pelo seu programa vai para o país todo. Mas ninguém tem dinheiro, então ninguém ajuda o programa não, tá? É medrado. Agora, o Severino deu essa força, pagou esse programa agora. Raramente acontece um caso dele, mas ninguém não, é um negócio impressionante, viu? A Selma, lá de Campinas, diz o seguinte: eu assisti o seu seminário aqui em Campinas, você disse que foi a Israel, inclusive pesquisou lá, Severino. Fale um pouco sobre sua viagem a Israel, o objetivo da viagem, o que você descobriu nessa sua ida lá? Olha lá, mas é o seguinte, a nossa viagem a Israel, eu poderia dizer a você que ela teve um objetivo maior, que foi pesquisa. Eu fui... Você não foi lá buscar água do Rio Jordão para vender para o pessoal aqui como água milagrosa, não? Nem comprou óleo que barato do supermercado para dizer querido, que é ungido. Eu fiz, inclusive, eu fiz questão de ir a Israel sozinho, ou seja, eu não fui com um grupo de turismo, não fui com um guia turista que quisesse me mostrar o que eles achavam que eu devia ver. Então eu peguei minha mulher e meu filho, comprei a passagem e fui a Israel, porque eu conheço um pouco da língua hebraica, eu me comunico com uma certa facilidade, e então eu peguei um avião aqui e fui até Israel. E o que eu descobri em Israel foi fantástico. Primeiro porque eu queria começar, eu fiz um roteiro judaico e um roteiro cristão. No roteiro judaico eu descobri que o próprio país, a própria Israel, geograficamente falando, tem uma mensagem espiritual para nós. Você pega o mapa de Israel, você encontra lá em cima o Mar da Galileia, lá embaixo o Mar Morto. O Mar da Galileia recebe as fontes que vêm do Monte Hermon e aquelas fontes que ficam vizinho ao próprio lago e constitui aquela maravilha que é o Lago de Genezaré. E depois de receber tudo aquilo, ele distribui, formando o Rio Jordão, que constitui o Vale do Jordão, que é a riqueza maior daquele país. No entanto, o Rio Jordão desemboca no Mar Morto, e lá no Mar Morto não tem vida absolutamente nenhuma. E o que é que a gente pode deduzir disso? Que quem recebe e dá, como faz o Mar da Galileia, tem vida, é pungente, flores, peixes, tudo ali é maravilhoso. E aí eu me pergunto, por que é que Jesus escolheu viver no Mar da Galileia e não no Mar Morto? Alguma coisa muito importante tinha ali do ponto de vista físico, espiritual, geográfico e etc. Portanto, a primeira lição que Israel nos dá geograficamente é da questão do egoísmo e do desprendimento. O Mar da Galileia é desprendido, recebe todas as fontes e forma o Rio Jordão. Portanto, ele tem vida, peixes, flores, é uma abundância geral. O Mar Morto recebe tudo, não passa para ninguém. Então é morto em si, não tem vida absolutamente nenhuma. Portanto, procuremos dar para poder a gente ter vida. Essa é a primeira lição. A segunda que eu observei é que Jesus nos deu uma lição maior de que a gente deve subir do ponto de vista espiritual. Como assim? Jesus foi batizado no Rio Jordão, depois ele sobe para o deserto da Judéia, depois ele sobe para a Galileia. No mapa ele está subindo. E existe um princípio dentro do judaísmo chamado aliá, que significa subida. E Jesus, quando ele fala da parábola do bom samaritano, ele diz que um homem descia de Jerusalém a Jericó, o que significa que ele foi atacado por ladrões, porque ele ia descendo. Se ele fosse subindo, ele não teria sido atacado. Eu queria que nós víssemos, todo telespectador que está me ouvindo, refletisse sobre uma questão muito que eu gosto sempre de lembrar. Jesus nunca deixou de ser judeu. Ele nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. E como judeu, seus ensinamentos eram baseados no judaísmo, que ele mesmo disse que não veio destruir a Torá nem os profetas. Ele veio ratificar, aperfeiçoar e melhorar o entendimento. Ele foi contra
a burocracia, a hipocrisia de algumas seitas judaicas, como fariseus, escribas, etc, etc. Mas veja bem, então o que eu quero chegar é que o princípio da subida no judaísmo é muito forte. Ela vem, por exemplo, da leitura da Torá que é feita na sinagoga. No meio da sinagoga fica um tablado de madeira alto, que é onde se lê a Torá, chama-se Bimá. Todo mundo que vai ler a Torá sobe a Torá, sobe a Deus. Abraão subiu o monte Moriá para oferecer o seu filho Isaque. Moisés subiu ao monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Jesus subiu ao monte Tabor para se transfigurar, subiu ao monte das Oliveiras para orar. Ele estava sempre subindo. A última fase da sua vida foi subir a Jerusalém, onde foi condenado no palácio de Pilatos, que fica embaixo. E aí ele subiu 14 estações, sempre subindo, e a última subida foi a ressurreição, mostrando que a gente tem que estar sempre subindo para crescer, para chegar a Deus. Quando a gente desce, isso do ponto de vista espiritual, no espiritismo, quando a gente baixa as vibrações, nós estamos passivos de obsessões. Então Jesus nos ensinou a subir sempre para Deus. Você sobe em vibrações, você sintoniza com entidades superiores e você cresce. Essa é a missão espiritual que eu descobri na geografia de Israel. Agora, além disso, nós fizemos contatos lá em Israel com rabinos, com judeus, e nós estamos, em cima disso, traduzindo. Começamos a traduzir a Bíblia. Logo, logo, o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, estará, se Deus quiser, porque eu estou juntamente com o judeu Gade. E agora eu conheci mais, através do Alamar, um grande conhecedor da Cabalá judaica, que é o Erwin von Rommel, lá de Belém do Pará. Batemos um papo por telefone, inclusive eu mando o meu abraço para ele. E que ele também vai nos ajudar muito nesse trabalho. Uma cultura extraordinária. Uma cultura, e conhece judaica. A Cabalá judaica, que todo mundo chama Cabala, mas a palavra é Cabalá, que vem do verbo lekabel, que significa receber, recebimento do alto, para entender a Bíblia, entender a mensagem divina. Então, nós estamos envolvidos nesse trabalho, como temos também uma outra obra que nós estamos paralelamente trabalhando nela, que é o Sermão do Monte. Que o Sermão do Monte, meus irmãos, infelizmente, a mensagem dele chegou toda truncada para nós. As famosas bem-aventuranças, todo mundo conhece o Sermão do Monte como bem-aventurança, só para mexer um pouquinho com a cabeça de vocês, Jesus não chamou aquele povo de bem-aventurado. Não chamou. E eu queria justificar. Não, eu queria justificar. Uai. Eu queria chamar agora o seu raciocínio, a sua reflexão para aquilo que eu já falei anteriormente. Toda vez que a gente for ler um texto da Bíblia, vamos nos colocar na situação em que ele foi escrito. Tá certo? O que era que estava acontecendo? Leia o capítulo 4 de Mateus, que antecede o Sermão do Monte, que você vai ver, multidões já o seguiam, é o que diz praticamente o último versículo do capítulo 4. Porque Jesus era um taumaturgo, fazia milagre, aconselhava, ensinava, mas Jesus nasceu numa época de turbulência em Israel. Naquela época chamava-se Palestina, a gente sabe disso. O que é que acontece? Naquela época existia, Alamar, no judaísmo, você sabe que o jugo era todo romano, quem mandava em Israel naquela época já era o romano, e o romano tinha um ditado que dizia assim, mais vale um asno do que 7 judeus. Ou seja, o judeu não tinha absolutamente valor nenhum. Os judeus eram presos, levados para as galés, açoitados, eram crucificados, eram mortos. O homem, principalmente judeu, não tinha valor nenhum pela imposição do jugo romano naquela época. E quando Jesus chega, ele teve a sua infância, ele cresceu conhecendo tudo isso, sabendo de todas essas dificuldades. Quando Jesus chega a Israel, já fazia 67 anos que o romano mandava ali. Então o que acontece? Jesus encontra um povo órfão, viúvas, pessoas que estavam em dificuldades, pessoas sofridas. Então Jesus, o Sermão do Monte era para se chamar o Sermão das Exortações, porque Jesus começa a exortar aquele povo a não desistir, mesmo diante do que estava acontecendo com ele. Imagina que eu chego no meio de uma catástrofe, felizes são vocês que estão aqui no meio, vocês vão... É mais ou menos isso. Jesus conhecia toda a dificuldade, então ele traz para aquele povo uma mensagem de otimismo. A palavra que o grego traduziu como makarioi, que significa bem-aventurado. Makarioi, em grego, é bem-aventurado. Mas ashirei, em hebraico, não é bem-aventurado. Ashirei vem do verbo achar,
que em hebraico significa caminhar, seguir em frente, seguir em linha reta, avante. Então o que Jesus chega para aquele povo e diz assim, ele encontra viúvas, órfãos, inclusive a tradução dos termos estão todas erradas, a maioria dos versículos. Eu queria só mostrar a você aqui, eu tenho um evangelho aqui em hebraico, eu queria só dizer a você o seguinte, que Jesus não começa... O evangelho em hebraico. Eu tenho ele em hebraico aqui. Então aqui está dizendo assim, Jesus começa dizendo que Ashirei Aniei Ahuá, avante os humildes de espírito. Avante e em não marcha. Ou seja, não desistam vocês que são humildes de espírito. Porque vosso é o reino dos céus. E aí ele mostra o seguinte, havia um reino romano ali, opressor, mas que Jesus apresenta um novo reino, que ele dizia que meu reino não é deste mundo. Ele apresenta um novo reino no alto. Um reino que ele chama de reino dos céus, em oposição ao reino da terra, que era o reino romano, que no Velho Testamento você não encontra nenhuma passagem essa de reino dos céus. Foi criado por João e que Jesus cita aqui em contraposição à opressão romana. Só para você ter uma ideia, aqui é onde diz, os que bem-aventurados os que choram, na verdade, Jesus está dizendo, a palavra hebraica aqui de Ashirei Hamitablim. E Mitablim não tem nada de que chora. Porque a gente costuma dizer... Vocês já ouviram dizer que tem gente que diz que chorou de raiva? Eu tive tanta raiva que chorei. Como é que é bem-aventurança? O que é bem-aventurança? Bem-aventurança é evolução final do espírito. É felicidade que só é conseguida lá no alto. Jesus, Alamar, não poderia chamar de bem-aventurado quem ainda não era. Seria uma inversão. Ele estaria chamando antecipadamente pessoas que ainda não eram. O sermão é todo cabalístico, é todo baseado no princípio da ação e reação. Ou seja, não desistam agora. Vós, que aqui chamam os misericordiosos, e não é misericórdia, não é os que choram, mas os enlutados. Aquelas viúvas, aqueles que estavam de luta, a palavra Hamitablim é os misericordiosos, e não os que choram. E assim sucessivamente. A palavra misericordioso, que é traduzida aqui, Jesus está dizendo aqueles que promovem a vida. E assim sucessivamente. Então nós estamos traduzindo esse sermão, conseguimos uma fonte, que você sabe que a fonte do Novo Testamento é muito difícil, mas mesmo diante da fonte que eu consegui, as diferenças são gritantes. E a gente pretende oportunamente, de acordo com o nosso tempo, que não é muito, mostrar tanto essa primeira tradução do Gênesis, que nós estamos concluindo, juntamente com esses amigos lá de Israel, e a tradução do Sermão do Monte, que nós vamos apresentar a verdadeira mensagem espiritual e o verdadeiro ensinamento que Jesus deu para aquele povo naquele momento. É impressionante. E agora, gente, veja só, agora um programa desse teria que sair do ar, podendo ter uma cultura de um homem desse aqui. Não é porque é meu amigo, eu gosto dele, não, mas, poxa, o Brasil inteiro está vendo, gente. E nós estamos recebendo aqui várias ligações de pastores concordando, pastores protestantes que estão de acordo com as colocações dele, porque tem muita gente sensata. No meio protestante tem gente maravilhosa, gente honesta, gente decente, padres ligando para cá, freiras ligando para cá, que estão... Gente, o livro de Severino, eu quero dizer para você, aí na sua cidade, que tem algum movimento espírita, que não é conduzido por donos do movimento espírita, esse é que é o negócio. Severino Celestino tem um seminário extraordinário, que ele fala um dia inteiro, 2 dias se for preciso, sobre isso. É muita coisa que tem a dizer. O programa tá para sair, tá para terminar. Já são 11h37, daqui a 22 minutos acabou o programa, 23 minutos acabou o programa. Em Campinas nós temos 12 horas de seminário. Hein? Em Campinas nós temos... São 12 horas de seminário. Lá em Campinas ele iniciou o seminário, gente... Encantou, a Esmeralda me falou que o pessoal ficou bobo lá em Poços de Caldas também. Você teve lá em Poços de Caldas? Sônia, querida Sônia, um abraço, nós vamos estar Sônia. em Poços de Caldas de novo esse ano, no evento Sônia de é uma Poços de criatura Caldas, fantástica. em novembro, que vai ser outro evento fantástico. Organize na sua cidade. Passe o e-mail para o Severino, coloque o e-mail de Severino aí, Pata. celestino@redivisão.net. Ele já está com um e-mail novo, que nós criamos agora, redivisão.net. Se você tiver alguma dificuldade, porque ele é um dentista, trabalha o dia inteiro no consultório dele. Dou aula na se universidade você falar, também. dá aula na universidade.
Você pode encomendar, vou usar o termo encomendar, com o Mário Suriani, que o Mário é amigo dele também em São Paulo. O Mário anota as coisas direitinho, já que o Mário tem a Deise e a Marilene aí o dia inteiro em São Paulo. Pode anotar, você quer fazer um seminário do Severino lá na sua cidade, ele passa para o Severino, que é uma beleza de uma riqueza cultural sem problema nenhum. O pastor Sávio pergunta aqui se eles, como protestante, podem participar de um seminário desse que o Severino dá na Casa Espírita sem problema nenhum. Espírita não faz asepsia de pessoas, não. Isso não tem problema não, pastor. Pastor, freira, padre, quiser participar, não tem problema nenhum. O Centro Espírita não restringe, não tem negócio de dizer que você é de Satanás. Isso é uma tremenda falta de educação religiosa. Vale a pena. O livro já está lá com o Mário, está chegando lá com o Mário em São Paulo, você custa R$20, eu repito. Inclusive o livro continua, apesar de ter sido revisado, o papel está melhor, apesar de estar páginas, agora está com 328 páginas, mas nós mantemos a instituição Bom Samaritano, porque um dos objetivos também dessa obra, além de divulgar a doutrina, é que o Bom Samaritano tem a sua sede própria, que não tem. É uma casa espírita. Quer dizer, você adquirindo esse livro, você vai ajudar a conseguir a sede própria do Bom Samaritano, que vive pagando aluguel. É verdade. E ao mesmo tempo vai ajudar a revisão. Via satélite, que tem um percentual também. Exatamente. Inclusive, gente, peça em quantidade, peça 5, peça 10 para o Mário Suriani, para vender no seu centro. As pessoas querem e não tem no seu centro para vender. É porque você não quer, entendeu? As federações, né? As federações podem pedir também para suas livrarias. Falar em federações, é que o Heraldo de Santos de São Paulo pergunta por que não pede um apoio para as federativas. Olha, tem federação espírita estadual que já está há 2 anos ainda esperando levar a apreciação da diretoria para aprovar se vai ou não receber a visão espírita. Há 2 anos ainda vai reunir a diretoria para consultar os estatutos para ver se pode ou não vender a visão espírita. É um negócio sério. A federação, eu não consigo entender. É por isso que o movimento espírita está desse jeito. Olha, a gente quer fazer um registro de uma outra coisa aqui, ó. O Henrique Baldovino me mandou um e-mail dizendo que a revista Veja dessa semana, que saiu ontem para o Brasil, colocou uma matéria muito bonita a respeito dos médicos espíritas, da Associação Médico Espírita do Brasil. Diz que o nome do título da matéria é Esperança de Branco. Olha que beleza. No Brasil, há 1000 médicos espíritas reunidos numa associação que alia espiritualidade à ciência da terapia. E ele mandou a matéria, mandou para mim pelo e-mail, eu li a matéria, está muito bonita, muito respeitosa. Do mesmo jeito que eu sugeri ao Brasil Espírita, ao telespectador do programa, que passasse um e-mail para a Veja, ou um fax, pedindo para que retificasse a bobagem que ela escreveu quando feita aquela moda da casa, que foi uma tremenda idiotice jornalística. Eu peço a vocês, Brasil Espírita, não sejamos omissos. Vamos passar um e-mail para lá elogiando que foi uma beleza a matéria que a Veja fez. Isso não esqueça, o e-mail é barato. Eu não sei, tenho a impressão que o e-mail de lá é veja@abril.com.br, mas não tenho certeza. Mas já que você tem um computador na sua casa, entra lá no www.abril qualquer e procura o e-mail da Veja. Vamos acostumar, nos manifestar, gente. Nada de omissão. Omissão é uma desgraça. Eu adorei o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, quando deu um verdadeiro basta em alguns críticos insensatos que baixaram o sarrafo nele por eles terem ido lá se solidarizar com o Silvio Santos, sequestrado o Silvio Santos, que é um homem que é só alegria neste país, e foi lá para salvar a vida do Silvio Santos, e foi ele que salvou a vida, porque o próprio Silvio declarou que o sequestrador ia matá-lo mesmo. E tem gente insensata criticando o governador Geraldo Alckmin de São Paulo. Ele diz o seguinte: eu prefiro errar pela ação do que errar pela omissão. Olha que beleza, não é, Severino? Muito, achei fantástico o governador Geraldo Alckmin. E é isso aí, governador, que parece ser um homem sério, esse governador de São Paulo. Tem gente que não tem o que fazer. Já estão criticando o homem porque foi salvar uma vida. E se fosse você, crítico, que tivesse lá com o sequestrador desesperado, que nada tinha a perder, com um revólver 38 e uma pistola, e apontado para você em desespero, ia matar mesmo. Se fosse você, que fosse a sua vida, tivesse jogo na hora do Silvio Santos, você ia ter essa mesma crítica? Insensato, tem um pouco de vergonha na cara e juízo. A matéria da Veja é uma beleza, eu li. Não vamos ser omissos, vamos fazer como Geraldo Alckmin, não vamos ser omissos.
Passa o e-mail hoje mesmo, um fax, descubram. É fácil descobrir o e-mail da Veja. Está lá na revista, quem tem uma Veja em casa sabe. Então, muito bem, nós espíritas queremos parabenizar vocês pela matéria decente, coerente, íntegra que vocês botaram nesse número Esperança de Branco, porque a AME, a Associação Médica Espírita Brasileira, é uma instituição séria, não são médicos que estão por aí a cortar os outros em nome de espírito fulano de tal, não. Por favor, Brasil, atenda esse meu pedido. Eu quero ver, semana que vem, a Veja colocar dos e-mails mais recebidos, a matéria Esperança de Branco, para eles verem que os espíritas não são omissos. Tem muito espírito omisso, sim, mas tem muito espírita que tem juízo também. Gostei. Obrigado ao Henrique Baldovino. Sugiro que as federações espíritas, vai ser aquele mesmo, vão levar os estatutos para a diretoria apreciar, meu irmão, não sai. Isso aí, pode tirar o cavalinho da chuva que não sai. Um e-mail aqui da Bruna Ramos Leite. Sei que esse e-mail é com o intuito de mandar perguntas ao programa, mas gostaria que fosse passado ao Alamar. Hoje eu assisti o seu programa e eu fiquei muito triste, porque apesar de você passar a imagem de uma pessoa alegre, é visível a sua tristeza e decepção. Fiquei até envergonhada de ter criticado o excesso de propaganda que tem no programa. Em e-mail enviado ontem para alamarcepd.com, meu Deus, esse e-mail Alamar não existe há 5 anos. Você ainda não deve ter lido. Claro, pois só agora pude entender o quão importante elas são. Alamar gostaria que fosse sincero, pois não quero de maneira alguma perder este programa que tem me ensinado tanto. Preciso que me diga quais as reais condições do espiritismo via satélite. Quanto você paga para manter o programa no ar? Só para a Embratel é R$ 4.500 por semana. Só para a Embratel. Tem despesa de estudo. Um estúdio. Lá em Natal nós não fizemos programa porque o estúdio quis cobrar R$ 15 mil para fazer um programa. Em São Paulo, 12 a 20 mil reais. Em Belém seria 30 mil reais, se não fosse para ele. Mas graças a Deus, ao carinho do pessoal do TV Liberal, me cedeu de graça a televisão. Tá? Preciso que me indique as reais condições, quanto você paga para manter a cada programa e demais coisas que não temos conhecimento. A minha intenção é mobilizar a minha cidade, Vitória da Conquista, que bom! Pois é inadmissível que deixamos passar essa oportunidade de divulgar a doutrina espírita. Pois é, porque não é a União Espírita Vitória da Conquista. Muita gente me tem o maior carinho. Barreto me trata com o maior carinho em Conquista. Seu Filoprates, Edmundo, presidente da Vitória da Conquista, da União Espírita, não sei nem, vai ver que nem Barreto sabe desse boicote. Porque esse boicote é uma pessoa. Só que essa pessoa que decide na livraria manda, então, livro da seda lá não entra. É a ordem dela. A visão espírita não entra. Ela determinou que ninguém em Vitória da Conquista quer a visão espírita. Olha só, ela determinou, acho que é uma senhora de nome Leide Barros, determinou que ninguém aí em Conquista gosta da visão espírita. Quer dizer, pelo gosto dela, é isso aí. A outra coisa que eu preciso saber é se a FEB apoia o programa e como. Não, a FEB nunca colocou um centavo aqui nem propaganda. Alamar, vou aguardar a sua resposta, pois apesar de muitas pessoas perguntarem o que eu posso fazer com apenas 16 anos, você tem 16 anos, Bruna, que bom. E eu digo que eu posso lutar por um mundo melhor. Essa é a minha obrigação. Me ajude a te ajudar. Abraço. Bruna Ramos Leite. Preciso que me diga todas as verdades para alertar as pessoas de bem. Então, Bruna, alerte as pessoas da Conquista. Hoje está abrindo a Semana Espírita. Pode dizer que eu disse, tá? Eu não tenho, como se diz, papo na língua, não. Vem cá, me diga uma coisa. Maria foi virgem mesmo? Como é que é o negócio da virgindade de Maria? E fala sobre Maria, sobre o Espírito Santo, sobre essas coisas. Maria, só antes de responder... Não, virgem ela foi, toda mulher foi virgem. Antes de responder, eu queria mandar um abraço para o Ariovaldo, lá de Araraquara. Doutor Ariovaldo, conhece, que né? pessoa maravilhosa. Eu estarei lá no dia 2, 3 e 4 de novembro. De novembro, onde é que você mais vai estar para o pessoal? Eu estou agora esse mês ainda vou a Natal, vou ao interior de Pernambuco, a cidade de Arco Verde, fazer um seminário lá também. Vou à Esperança, na Paraíba. Também. Eu estou com a minha agenda... Na Paraíba não vai, que é sua casa, né? O pessoal já sabe, né? Exatamente. Mas vai estar lá também. Mas eu vou estar, com certeza... Você esteve no interior do Rio de Janeiro também, estive, né? Em Nova Friburgo, um abraço lá ao pessoal, ao doutor Ricardo. Estive em Niterói, lá com o presidente da Federação Espírita de Niterói, que me recebeu muito bem. O doutor Heitor, né? E nós temos viajado, estive agora o mês passado. Ele, inclusive, está querendo me levar lá para o ano para fazer também um seminário lá na Federação Espírita de Niterói. Então, eu queria também, Alamar, aproveitando o embalo, agradecer a minha cidade, os irmãos do Bom Samaritano, a Federação Espírita Paraibana, a pessoa do Zé Raimundo, todos os centros espíritas de João Pessoa, o nosso querido diretor do Grupo Acorde,
que é um batalhador, que tem lançado o disco para todo... É a menina dos olhos de Zé Raimundo, né? O nosso querido Almir Laureano, lá de João Pessoa. E a imprensa falada e escrita, em especial a Fátima Faria. Não sei se você conhece a Fátima. Fátima demais, que menina. Doce, eu chamo ela meu tatu, porque ela fura por todos os lados. Ela dá um apoio ao nosso trabalho. Você falar em Paraíba, eu quero agradecer o Geraldo Macedo, era para eu estar em João Pessoa ontem, fazendo uma palestra. Inclusive eu também deveria estar lá com você ontem. Pois na abertura lá na abertura do evento, ele me convidou, mas eu disse, eu ando com a cabeça tão quente que eu não tenho a menor condição de fazer uma palestra. E chegar no negócio, fazer uma palestra angustiado, do jeito que eu tô, triste, naquela... Gente, até sexta-feira, a gente não sabia se ia ter o programa hoje, até ontem, 6 horas da tarde, eu falei, meu Deus, será que Severino vai chegar aqui, não vai ter o programa? A gente fica numa tensão tremenda, porque tem um compromisso assumido com o Brasil, mas urgente aqui, gente, um e-mail urgente que chegou aqui. Alamar, parabéns pelo programa. Quero que retifique o assunto acima. A reportagem que você citou agora não saiu na Veja, não. Foi na Isto É, e não na Veja. Por uma questão de verdade. É o Vanderlei Cunha Barbosa, Rio Paranaíba. Eu adoro esses telespectadores ali que estão por... Obrigado, eu culpabilizo o telespectador. Gente, o telespectador, o dia que eu falar uma bobagem aqui, aliás, eu falo muitas, mas uma bobagem grave, me corrijam. Ajuda. Principalmente se eu cometer um deslize doutrinário. Eu não vou ficar com raiva, não. Eu vou retificar no ar. Olha, o telespectador disse que eu estou errado. E ele corrige conforme o livro dos Espíritos, o livro tal, obra. Por favor, eu não fico milindrado. Por falar em milindrado, tem um negócio aqui, hein? Outro problema. Vocês, telespectadores, lembram que eu tenho feito campanha acerca do Clube de Arte. Vamos participar do Clube de Arte que ajuda as obras do Lar Fabiano de Cristo. Acontece o seguinte... O Clube de Arte, quando você contribui para o Clube de Arte, deve vir um percentual para ajudar o nosso programa. Manter no ar. Tá, o Clube de Arte ajuda o Lar Fabiano e também o programa. Só que o valor tem vindo muito pouquinho. E eu questionei ao Clube de Arte, eles me disseram o seguinte, tá em e-mail, tá documentado. Alamar, é que você parece estar fazendo uma campanha só para os telespectadores por causa do brinde. E tem que ser pela obra. Eu falei, não é isso que eu tenho dito aos telespectadores, não. E você, telespectador, é testemunha. Eu queria que vocês, telespectadores, passassem um e-mail para lá, para o Clube de Arte, passassem para dizer se eu estou fazendo campanha pelo brinde ou pela obra. Eu tenho dito, gente, vamos ajudar esta obra que ajuda 70 mil crianças, educa e ampara no Brasil, que é uma obra digna e de respeito. O Clube de Arte diz que 70% dos associados não é isso não. Que os associados do Espiritismo via satélite têm 70% de inadimplência, olha só. Quer dizer, os outros associados do Clube de Arte só tem uma inadimplência, quer dizer, que não pagam são 30%, mas os do Espiritismo via satélite são 70%, que ninguém que fez que se associou pelo Espiritismo via satélite paga. Olha só, eu não sei, você, telespectador, vai me dizer se é verdade que você está achando que é só pelo brinde, mas o resultado não é esse. Eu peço a você que se associou ao Clube de Arte, que pague, você que ainda não pagou, e passe o e-mail para lá para questionar essa questão, ver se é verdade que você só está pelo brinde ou pela obra. Não pague, diz que somente 30% dos associados que pagam, por isso que veio um pouquinho para o Espiritismo e satélite. Eu peço a você que, eu sei que é difícil ir para um banco todo mês pagar R$10, mas adiante, 5 prestações, pague 50, já pague 5 meses, porque tem o de 20, tem o de R$30. Dê um jeito, está aí os telefones do Clube de Arte, liguem para lá essa semana e vamos falar sobre essa questão. O que pode fazer? Porque estará ajudando essa obra gigantesca, extraordinária, de Frei Fabiano de Cristo, que é a maior obra espírita do Brasil, gente. Liguem para lá, por favor. Vamos dar as mãos nesse negócio. Porque tudo que vier já ajuda. Detalhe, a despesa do Espiritismo não é só essa que eu falei. Esse é só a da Embratel. Porque isso aqui precisa de equipamento. Tem gente reclamando do som. Mas, gente, nós não renovamos equipamento. Esse equipamento aqui é o mesmo que eu coloquei o programa no ar há 5 anos atrás. Televisão tem atualização. O microfone já precisa ser trocado, a mesa de som, não temos o processo de equalização para o som sair melhor e cristalino. A câmera é a mesma. Tínhamos 3 câmeras, só fazendo programa com uma. O dia que essa pifar já era, acabou o programa, não tem mais. Quando não vier, ou falta dinheiro, a câmera que não acabou, não tem dinheiro para comprar outra.
Tá tudo aqui no mesmo. Ainda vem esse trabalho querendo piorar todas as televisões aqui para dar dinheiro para ladrão, para safado, que roubou aqui algum tempo até. Tem, funciona, nem todos são. Tem uns que não foram ladrões, não. Então, tem vários outros que não foram, não, porque nós não podemos pagar mesmo, tá? Então, gente, eu quero lembrar as pessoas isso aí. Estão pedindo para botar de novo o nome da conta do Banco do Brasil, Tina. Bota aí. De novo, a conta do Banco do Brasil, lá de São Paulo, não é da SEDA, é um grupo de pessoas, de senhoras, de amigos, solidários ao programa, agência 1550, dígito 4, conta 7.100. Mas vocês vão saber maiores informações sobre as contas ligando para o Mário Suriani. Bota de novo agora o telefone e e-mail do Mário Suriani. Coloque aí. Esse do Mário Suriani lá em São Paulo é onde você pode saber informações como colaborar com o programa e como adquirir os livros do Severino também. Você vai comprar, você que não comprou, vai comprar o livro para você e vai pedir em quantidade, pede 5 para vender no seu centro. Faça, tem gente que vende, olha aqui, custa R$20. É uma obra, me dá aqui de novo. Uma obra, essa, olha aqui a capa dele para você ver bem a cara, quando você vê aí no centro. Mostre para as pessoas. Gente, é uma obra cultural, é uma obra que vem desmistificar essa questão religiosa. Vem mostrar a verdade sobre a Bíblia. Nós não somos contra a Bíblia, nem eu nem Severino. Muito pelo contrário, ele é a favor, é fã da Bíblia. Número 1. Fã número 1 da Bíblia. O que nós não podemos ser a favor é das adulterações, das falsificações sem vergonha e descaradas que existem em nome de Jesus, em nome de Deus. Porque é pouca vergonha, gente, é desonestidade. Tem muito safado, muito picareta aí tirando dinheiro dos outros em nome de Jesus. Então é isso que Severino... Olha, Severino também não quer ser contra esses caras, não. Não compete a nós julgar. Isso é questão da polícia e de justiça. Nós não estamos dizendo não dê dinheiro. Dê dinheiro. Você que quer dar dinheiro, pode dar. Lá em Belém, Pará, tem uma igreja que o pastor agora está exigindo o trízimo. Existe isso, trízimo. Diz que agora não é mais dízimo, não. Ele quer agora, diz que Deus mandou. Foi Deus que me mandou. Eu tive um contato com ele essa noite. Deus mandou dizer para vocês que ele está muito aborrecido com vocês, frequentadores da minha igreja, devido à situação, à inflação do Brasil. Que agora o dízimo não está dando mais. Agora é 30% que Deus quer. 10 para o Pai, 10 para o Filho e 10 para o Espírito Santo. Foi isso que Deus mandou dizer. E quando a TV Liberal e o Jornal Liberal foram lá na igreja fazer uma reportagem, que achou um absurdo, os próprios fiéis da igreja quiseram quebrar a câmera da televisão, que era um absurdo intrometer nas coisas, que eles iam dar o dinheiro. Só gente pobrezinha, Severino, que não tem nem dinheiro para comprar um caderno para os filhos, e vai estar dando 30%, tá alegre e feliz. Nós não somos contra isso, não. Pode fazer à vontade, nós espíritas não entramos nessa. Então isso aqui é esclarecimento apenas. Não é apelação, Severino não fez para ganhar dinheiro. É um odontólogo. É um odontólogo de muito bem sucedido. Liga para a Embratel, que vocês têm que ligar para a Embratel aí, vai lá. 320, liga para a Embratel, 6104. Então, muito bem sucedido, é um professor universitário. Então, disseram que o programa saiu do ar. Se tiver, foi algum boicote de alguém. Liga para a Embratel, não fica fazendo sinal com a mão. Liga para o outro, pega o outro telefone, são dois. 320-6104 da Embratel de Salvador. Então, gente, é difícil, até isso pode acontecer, né? Tirar do ar o programa, né? Precisa ver se não foi ação. Pergunta lá para o Yuri. 320-6104, telefone da Embratel. Mas, gente, faltam 4 minutos, se tirou no final. Vou continuar falando, porque pode ser que não esteja fora do ar. Pode ser na casa de algum telespectador, ou alguma TV a cabo que alguém deve ter mandado tirar, porque um assunto desse realmente mexe com estruturas. E eu quero falar também sobre esse livro, Ó James, que é do A Vida e Negócio do James Dean. Aliás, um comentário em cima disso do Júlio César Sarroris, que vai estar no programa no final deste mês de setembro. A Face Oculta das Religiões, do José Reis Chaves, católico. E a Reencarnação segundo a Bíblia e a Ciência também, do José Reis Chaves. Tudo isso tem lá no Mário Severino. Não está chegando, lembra, Theo? Fala aí, Tina, fala com... O sinal que saiu do ar. Vê lá. Oi? O que foi que saiu do ar, o sinal aí? Pode ser um mau contato, né? Hein? Mas estava chegando, eu não mexi nada aqui, tá tudo normal. Vê se não desligou lá atrás, vai ver se a bateria. Mas, Severino, o que, afinal de contas, qual a conclusão que você chegou com o seu trabalho? Bem, antes eu queria mandar um abraço para minha esposa, que está aniversariando, ontem aniversariou, para meus filhos, toda a minha família. Para o Azamor Cirne, da Tribuna Espírita de João Pessoa, e o Bob Vaz, da Tribuna Tambaú.
inclusive gostaria de estar aqui conosco, mas não teve condições. E agora nós gostaríamos de falar um pouquinho, Alamar, sobre a sua pergunta sobre a virgindade de Maria. O profeta Isaías fala de uma jovem mulher e não de uma virgem. Portanto, do ponto de vista médico-científico, Maria foi virgem antes e não durante nem depois da sua gestação, porque a questão da virgindade é uma questão que envolve, do ponto de vista médico, a mulher só é considerada não virgem depois que tem contato com o homem. E Maria antes não teve, mas depois, com certeza, ela teve contato. Portanto, gostaríamos de agradecer a todos vocês pela presença, pela audiência, pelo carinho apresentado a todos nós. E pedir a Deus que abençoe cada um dos nossos ouvintes. E ainda lembrar nossos irmãos Maria Helena e Dr. Vilásio, lá de Imperatriz, no Maranhão. E todos aqueles que conosco estiveram neste programa. Pedir a Deus que abençoe a cada um. Que Deus, na sua infinita misericórdia, dê a cada um de vocês as luzes do compreendimento, as luzes do esclarecimento, para que vocês busquem o melhor. Se alguém quiser ainda, esta semana, adquirir o nosso trabalho, pode ligar para os telefones. Tina, coloque o telefone de João Pessoa, por favor. Quem quiser ainda, esta semana, pode adquirir nesses telefones. E a partir da próxima semana, pode pedir também para Seda, Candeia, Boa Nova, Uberval e outras editoras que estejam interessadas no nosso trabalho. Eu queria agradecer ao Alamar pelo carinho, pelo apoio, pela compreensão, por tudo que ele tem proporcionado, as alegrias de conhecê-lo, juntamente e torcendo para que esse programa realmente permaneça no ar para benefício de todos nós. Meu carinho, muita luz e muita paz para todos. Bom, eu só tenho a agradecer ao amigo Celestino por mais essa participação em nosso programa. E no próximo domingo, vamos ver se vamos conseguir estar aqui com mais um programa Espiritismo via Satélite. Muito obrigado, Brasil, pela sua atenção. Até domingo, se Deus quiser e se você também fizer a sua força. Obrigado. O que foi que houve? Parece que agora, já no finalzinho, disse que saiu. Renascer e vencer. Todos nós estamos buscando dias melhores, um novo alvorecer, dourado, brilhante, forte, iluminado. Queremos estar bem melhor hoje do que ontem. E se estamos melhor do que ontem, é porque o ontem desapareceu, o ontem morreu. E estamos, então, nessa eterna experiência de morte e renascimento. Então, se permita morrer para algo que hoje incomoda você, que hoje atrapalha você.